Muito bem, está começando o Esculapiando, o seu podcast que fala sobre a vida de médicos. E hoje, aqui do lado do Felipe Rezende, nós temos a grata satisfação de receber uma figura emblemática para a medicina do nosso estado. Eu diria que lendária. Lendária. Para quem conhece um pouco, afirmaria ser lendária. Tem muita história boa para contar. Felipe, conta pra gente, quem tá aqui hoje? Estamos diante de Ricardo de Oliveira Boeri Stout, mais conhecido como Stout. Muito obrigado. Seja bem-vindo, irmão. Viu? Relaxa, fique tranquilo. Mãozinha gelada, parecendo a primeira vaporou, cara. É mais fácil operar, né? É mais fácil operar, com certeza. Irmão, seja bem-vindo. A gente tá aqui hoje para conversar sobre a tua história. Quem te conhece sabe de onde você veio, onde você está hoje, e a partir disso a gente consegue fazer uma projeção bem legal para onde você vai chegar. Mas a gente quer escutar de você como é que foi esse caminho. Porque muita gente acredita que para você ser um cirurgião renomado, com formação de excelência, você tem que passar pelo caminho único. Ah, só existe um caminho das pedras. É ensino médio assim, faculdade assim. E a gente quer escutar de você quais foram os teus caminhos. Então, primeiramente, se apresente. Como é que você gosta de ser chamado? De onde você veio? Stout é nome de guerra? Stout é nome de guerra. Nós vamos chegar nessa parte. eu tenho um momento aqui do nosso podcast em que eu sempre tô certo em relação ao Felipe. Nós vamos chegar nesse momento. Conta pra gente, de onde você veio, seu nome completo, a pronúncia foi correta, de onde veio esse nome, da onde vem o teu nome? Eu sou Ricardo de Oliveira Boeri Stout, eu venho de Ponta Porã, na verdade. Nascido lá? Não, eu sou nascido em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Espírito Santo do Pinhal? Isso, minha família é toda de lá, esse Stout vem do meu trisavô, na verdade, chama Ludwig Stout. E aí todos os Stout que tem no Brasil são Pega todos... esse nome. São muitos? São poucos? A gente não consegue reunir todos eles aí, mas são uns quantos. Mas é uma família única, Stout? Uma família única, Stout são todos parentes. No Brasil, que massa. sim. E pelo visto então fez a colonização clássica, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, café. Justo. Você falou pra gente Stout alemão. Alemão. E Boeri italiano. E Oliveira português. Marcadamente português. Oliveira da minha mãe, Boeri Stout do meu pai. Morou lá até quando? Eu fiquei até 2 anos de idade. Nem lembra de lá então? Vagamente. Minha infância inteira foi nessa ida e volta, assim, né? Meu pai veio para Ponta Porã quando eu era muito pequenininho. Na verdade, ele veio com a minha mãe grávida. Meu pai veio para mexer com dormente. Com o quê? Dormente, aquela madeira de fazer trilho de trem. Ah. Isso, o tio do meu pai mexia com isso na época e precisava de alguém para captar madeira no Mato Grosso do Sul, tava expandindo para cá. E aí ele veio com a minha mãe grávida. Deixa eu fazer uma adendo. Como é que é o nome do seu pai e de sua mãe? Meu pai chama Evaldo Avelino Boeri Stout. Evaldo. E a dona? Dona Neuza. Grande Dona Neuza. Neuza Conte de Oliveira Boeri Stout. Se é de fora é com S. É com Z. Ó. Errei. É com S. É com S. Se ela escutar isso, ela vai ficar bem puta comigo. Lembrei do vídeo do Richarlison, que fez um gol pra avó dele na final da Copa América, alguma coisa assim. O repórter perguntou o nome da avó, ele É vó, né, cara? Qual é o nome da avó? É vó. Pô, fugiu o nome agora aqui, cara. Ele não lembrou o nome da avó, por Deus do céu. Acontece. Tá, nasceu no interior de São Paulo, teu pai veio pra cá. Minha mãe veio grávida e voltaram pra lá pra eu nascer lá. Com uma família toda nascida na região, eles queriam que eu nascesse lá. Voltaram pra lá pra eu nascer, eu nasci, fiquei lá um tempo e voltamos embora. Cara, tua família é uma família de tradições, então, bem tradicional. Bem marcada, né? Bem marcada. Certo, mas teu pai ele veio pra trabalhar pra ferrovia ou ele veio pra trabalhar com madeireira? Ele veio pra trabalhar com madeireira. Ele abriu a esplanada dele, né? Era como se fosse um depósito de madeira. Então ele comprava madeira, coletava essa madeira, né? Guardava e vendia isso. Na verdade, eu não sei muito bem como funcionava, porque, sinceramente, eu nunca entrei em detalhes disso. Mas ele vendia madeira. Tipo assim, minha mãe fala que ela, grávida, subia nos caminhões, ia no meio da mata, ajudar a relacionar madeira, numerar madeira. Ela fazia toda a parte contábil. Minha mãe é formada, trabalhou em banco há muito tempo. Então, ela fazia toda a parte financeira com meu pai, em cima dos caminhões, na mata. Aí. E isso rendeu? Foi produtivo para eles na época? Foi interessante? Foi o que fez eles, o começo deles, né? Entendi. Foi o começo de tudo. E aí se fixaram na região de Ponta Porã? Se fixaram em Ponta Porã. Tá. E aí ficaram ali. E você cresceu esse período todo? Eu cresci esse período todo em Ponta Porã. Eu sou nascido fora, mas sou criado em Ponta Porã.
Você é fronteiriço, então. Você é da fronteira. Sou fronteiriço. Você absorveu essa cultura da fronteira? Não tem como não absorver, né? Uma rua separa? Mas além disso, você é criado no meio de todo mundo, né? Tipo assim, é Paraguai, é brasileiro, todo mundo falando uma língua, duas línguas, Guarani no meio, e você vai com aquele negócio, muito amigo paraguaio. Então, tipo, na verdade, para quem é dali, é tudo a mesma coisa. A gente não consegue fazer muita distinção, assim. Você aprendeu a falar Guarani? Tem uma fluência legal? O espanhol eu aprendi bastante por conta que eu fiz medicina lá, então eu acabei aprendendo mais. Eu acho que de ouvido eu aprendi muito quando eu era pequeno e nem tinha noção disso. E o Guarani eu tive que aprender o linguajar hospitalar, porque a gente entendia muito índio, então eu acabei aprendendo o Guarani, tipo, fazer uma história clínica, entender como é que tá doendo e tal, essas coisas. Então essa parte eu sei Guarani, grande parte eu escuto e eu consigo entender, mas se aprofundar, me contar uma história, eu já... Tem irmãos, Stout? Tenho um irmão. Você é o mais velho ou mais novo? Sou mais velho. Como é que é o nome dele? Rodrigo, advogado. Tá lá na região de Ponta Porã? Tá lá em Ponta Porã. Entendi. Amigo, na tua família tem mais médicos? De onde surgiu esse interesse pela carreira médica? No braço da minha família mesmo não tem médico. Tipo assim, no braço que eu digo assim, meu pai, meus tios, os mais próximos da família da minha mãe, não tem. Tem os médicos que eu fui descobrir que eram médicos depois de muito tempo. Aqui em Campo Grande tem Stout, médico, tem o Valdir aqui, que é um ortopedista. E... Albanese? Albanese. Ah, não O sabia que tinha Stout. Albanese é teu parente? É parente direto. Eu Sabia que tinha sabia Stout, que né? vocês tinham alguma conexão, cara. É o clássico deles pegarem Eu- o Jeep eu- e não. ir no Pantanal. Cara. Eu ainda não peguei com ele pra gente fazer A expedição. Não, assim, da onde que é a parentesco, Você já viu a sabe? expedição dele ou não? Mas eu acho que muito provavelmente o vô dele deve ser primo do meu avô. Cara, o Albanese, eu conheci ele fazendo prevenção num campo de formação da PM. E aí, como todo médico militar, você fica putaço de estar indo falar, cuidado, cara, que tá com o pé machucado. Uhum. E ali, trocando uma ideia, ele me contou da expedição que ele faz. Médicos... Eu quase fui esse ano com ele. Cara, muito massa. Médicos do Pantanal. Mas ele te contou com a mordida fechada, assim, né, Dirmivão? Ele já contou. Ô, Ricardo. E o troller dele tava lá. Vem ver meu troller. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, essa caixa estragou. Isso aqui estragou, eu que arrumei. Isso aqui Gente boa estragou. pra cara. Gente boa, cara. É um cara que a gente tem que trazer. Muito Eu de falo, boa. e aquela Porque expedição dele é sensacional. a expedição Médicos do Pantanal dele é sensacional. A gente É tem que marcar de sensacional. tudo junto um dia. É sensacional. Mas você não tinha médico no braço da família? Com quantos anos você falou assim, eu acho que eu quero ser médico? Cara, as Ninguém te histórias... deu um brinquedo de esteto pra A minha atender o fofão de brinquedo? A minha mãe quis muito ser médica. Minha mãe fez técnica de enfermagem. Na juventude trabalhou como instrumentadora cirúrgica. Minha mãe veio de uma família muito, muito, muito humilde mesmo. Então ela foi muito trabalhadora e ela sempre quis ser médica. Então tipo, fez cursinho, fez essas coisas e acabou não conseguindo por falta de condições. Muito difícil, né? Era uma época muito difícil. Eu não sei se essas histórias, mas na verdade, sinceramente eu não sei. Minha mãe me conta, minha avó conta que eu era muito pequenininho e já falava que ia ser médico. Tipo assim, criancinha, minha avó tinha uma ferida na perna, eu chegava e olhava a ferida e falava, não, E a sarar o dodói? um dia eu vou ser médico, eu fazer vou cuidar sarada. dessa ferida aqui. Legal. E aí, eu acho que foi daí, cara. Eu, sinceramente, eu não consigo pensar assim, quando eu falei, não, esse dia eu decidi ser médico. Eu acho que tipo, sempre ficou em mim esse negócio. Não tem aquele momento, assim, eu vi esse cara. Mas tua mãe te incentivava? Você tem essa recordação? Não tem disso. Tipo assim, eu lembro das histórias, mas não tem aquilo. Você vai ser médico. Na Você tem TV, filme, você tem nada que estudar também. pra ser médico. Nada também. Na verdade, acho que não. Nada. Mas nunca pensei em ser médico também. Sempre pensei em ser cirurgião, então... Essa parte aí, pula. Cara, você tem algum nome de família? Que a Como galera te chama em casa? É Ricardo. Ricardinho. Não tem. Minha mãe fala que colocou Ricardo e Rodrigo pra não ter apelido. Pô, que visão, né? Nunca deixaram chamar Ricardinho, Ricardão, Rodriguinho. Não, Ricardo, Rodrigo. Bem que você falou de família tradicional. Tradicional, tradicional, não. né, Lugar cara? pra sentar na mesa. Todo um sistema. Que massa. Cara, eu gosto de sistemas tradicionais. Eu sou um... Eu não. Eu A sou minha um criação fã. não foi muito. Do tradicional. Não, acho que não. Você pede benção pra tua avó? Não, cara. Não. Engraçado. Mas meu irmão isso. mais velho pede. A gente tem 3 anos de diferença. Ele pede, eu achava bonito. Pra você ter noção, é uma longa história, mas meu pai e minha mãe, eu não chamo de pai e mãe. Você Eu chama chamo do quê? A minha mãe chama Luzia, eu só chamo de Lu. E meu pai chama Laur, eu só chamo de Laur. E eu e o meu irmão do meio. É Lu e Laur, Lu e Laur, Lu e Laur, Lu e Laur. Eu não chamo de pai e mãe. Mas enfim, você... Rola benção lá na tua casa? Como é que é? Rola a benção com um beijo na mão. Ai, Ô, cara. louco, estilo Isso Corleone. É tradição. Sim, com um beijo na mão. Que Eu fui legal. criado assim, né?
Você foi criado próximo dos teus avós? Eles vieram também pra Ponta Porã? Vieram poucas vezes, cara. Poucas vezes. Mas a gente sempre ia pra lá, né? Uma vez por ano, 2 vezes por ano, a gente sempre tava lá. Então a minha infância eu lembro de eu sempre, assim, na casa dos meus avós. A gente não tinha essas viagens de praia, Disney. Era sempre a casa dos meus avós. Então eu tenho grande parte das recordações da minha infância lá. Terreiro de café, correndo em terreiro de café, correndo no meio de plantação de café. Essas Entendi. coisas. E a tua família era uma família abastada na época? Uma família de simples ou uma família de origem bem humilde? A família do meu pai, que é os Stout, eles tinham mais dinheiro, né? As histórias, que nem esse meu trisavô foi um dos pioneiros da região, ele foi o primeiro a ter caminhonete na época, que era o trolley, plantação muito grande de café, ele era tipo, muitos colonos, tem as fotos tudo na internet, a casa tá lá até hoje, a casa dele. É uma casa muito interessante, porque a cozinha é paulista, a sala é mineira. A divisa do estado corta a mansão no meio. Coisa mais linda do mundo. Fica no alto de uma montanha, a fazenda chama Rochela. E tá na família ainda? Tá na família o ainda. imóvel? Tá com o primo do meu pai. Ficou esse lado da fazenda, ficou com o primo do meu pai. Mas é a coisa É um mais lugar linda do muito mundo. legal de visitar, hein? Sim. É na divisa São Paulo com Minas? Divisa com Minas. Eu sou de Espírito Santo do Pinhal. Fica ali na divisa de Santo Antônio do Jardim, que é a cidade da minha mãe, com Andradas. É sul de Minas ali. Muito bonito, só café, montanha. Tem alguma coisa a ver geograficamente com Monte Verde ali? Ou não tem nem perto, é? Tem muito pouco. Ah, esse me pegou, hein, cara. Esse me pegou. Eu sei que já vi foto de divisa São Paulo com Minas. Ali Turismo é perto, bonito pra cara de campo, ali é perto bonito, cara. ali é perto de Poços de Caldas, perto de Águas da Prata, perto de Valinhos. Tá 1h30 de Campinas. Ah, tá. É naquela região ali. E o ensino fundamental todos fez em Ponta Porã, formação escolar inteira. Formação escolar inteira em Ponto Porã. Como é que era lá em Ponta Porã? Escola particular, escola pública? Escola particular. Eu a vida inteira estudei na Escola São José, que na época era uma escola de padre, que tinha lá uma escola católica. Tá lá até hoje ou fechou? Ela mudou, eles venderam, virou Massi, e depois, se não me engano, hoje é Total, alguma coisa assim. Mas o prédio continua lá. Entendi. Estudei lá a vida toda e acabei mudando no final da escola por conta de amigo, queria estudar na escola que estavam os amigos e tal. Acabei saindo dessa escola e fiquei um tempo na escola Batista, que era uma escola evangélica, né, de igreja batista. Aí saí da Batista, formei na MAP. Terceiro ano fiz na MAP. Mas por conta de amigo, assim, não, vou estudar onde estão meus amigos. Tinha só brasileiro nas escolas particulares de lá? Não, tinha bastante paraguaio também, cara. Tinha bastante. Não era pouco, não. Você chegou a fazer nacionalidade paraguaia? Fiz quando formei, né? Porque aí, quando formei, eu comecei a trabalhar lá. E aí, na verdade, eu acho que para dar entrada na documentação lá do Paraguai, eu já tinha que fazer isso. Entendi. E aí eu acabei tirando nacionalidade. Certo. E como é que foi essa tua fase de pré-vestibular? Você sempre teve interesse em ficar pela região? Cara, toda vez que a gente conversa contigo, a gente nota que você tem um carinho, um amor muito grande pela região. Sim. Né? Mas você fez lá. Qual foi o motivo? Você teve outras opções? Pensou em outras coisas? Ou seguiu o fluxo do que tava na tua frente ali? Cara, na época de escola, eu acho que eu era muito terrível, assim. O que é terrível, cara? Ah, namorador, e aí... Pô... E na verdade eu acho que eu pegava as coisas muito fácil. Na verdade, o pior pra mim foi isso, eu acho. Porque eu pegava as coisas muito fácil, eu era aquele cara que prestava atenção na aula e tirava nota alta e tal. Nunca Você era do fundão? Eu era do fundão. Mas eu era do fundão meio nerd, assim, era um dualismo, assim. Você já lia pra caramba nessa época? Eu gostava de ler, cara. Não Mas pra tanto caramba. quanto hoje, assim... Não. Porque, não sei se você sabe, o hobby Não. dele é leitura. Tô ligado, não. A gente sempre fala sobre os hobbies de cada um. Cara, esse cara lê pra caramba. Gosta de ler o quê? Eu não sei se é tanto assim também. Pô, mas eu tô- Ficção? Tudo? Cara, tem épocas assim. Eu tô na pegada mais, tipo, histórico, filosófico. Tô nessa pegada. Teve um plantão que eu tive que estudar a Guerra do Paraguai. Ele pegou e falou, ó, galera, é o seguinte, semana que vem a gente vai falar sobre Guerra do Paraguai. Mentira. Leiam tal livro. Eu fiz isso? Fez. O Luciano, colega nosso, tava junto, o cara comprou o livro, começou a ler aquela semana pra poder na outra semana a gente falar sobre Guerra do Paraguai, cara. Foi, Eu não- foi eu muito não lembro legal, disso, cara. eu Aquele não lembro plantão foi disso. muito massa. Mas a gente sabe alguma coisinha disso aí. Tu viveu lá. Beleza, chegou na época do vestibular. E aí? Quais as decisões tomaram? Então, mas isso eu tava te falando, tipo, eu nunca pensei que eu não passaria no vestibular. Na minha cabeça isso nunca... Não, você tem que estudar pra caramba, que não sei o quê. E na minha casa também nunca ninguém ficou pressionando assim. Pô, você não vai estudar, você não vai fazer um cursinho pra você passar no vestibular e tal.
Porque a vida inteira eu levei as coisas muito na tranquila, tipo assim. Nunca me preocupei muito. Você acha que isso é um pensamento do interior? Porque a gente estava conversando com a Vânia, a outra convidada, ela é de Fátima do Sul. Eu sou daqui da Ona. Uhum. E a gente concordou nisso. A gente não tinha essa ideia da competição, de como era pesado passar. Eu acho que é mais da época, cara. Porque hoje, com esse negócio de internet e tal, você fica sabendo de tudo, né? Tipo, não, como é que não é? Você tem experiência, por exemplo, você tá podendo ouvir um podcast desse aqui, um médico falando como é que foi a experiência dele. A gente não tinha nada disso. Né? Na verdade, a gente nem imaginava nada. A USP, o que é a USP? Sei lá o que é a USP, cara. Acho que é a régua da família. A gente nunca pensou em nada disso, meu. A vida inteira meu pai só falava, vocês têm que estudar, porque a única coisa que eu vou deixar para vocês é o estudo. Então, vocês têm que estudar, o homem tem que ser formado, você tem que saber o que você tem que fazer, você tem que saber o seu lugar nos lugares. E então, eu acho que sempre foi nisso, nunca foi almejando grandes coisas, assim. E aí, quando formei, comecei a fazer vestibular e comecei a tomar pau. Comecei a tomar pau e eu nunca tinha tomado pau. E você prestava onde? Qual era os teus focos? Não tinha foco. Aí Que ano que era esse, Stout? Que ano que... Cara, terceiro ano aí foi? você me pegou, Você tem 37? Cara. Não era a Copa do Japão, não? Porque o homem ele se baseia em Copas, né? Aí que tá, eu não sou do futebol, né? Então que não vamos isso? basear nisso, cara. Eu tô falando, nós estamos aqui com uma peça rara. Isso aqui é um diamante, que a gente tem que lapidar ele aqui hoje. Jamais. Um brasileiro que não gosta de futebol. Mas olha, eu vou te falar, sinceramente eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Que época que foi, mas eu tinha uns 17 anos, 18 anos, comecei a prestar Provavelmente prova. prestou o FMS aqui. Não prestei o FMS. Eu tô falando que ele é do avesso. Pô, errou todas, cara. Não prestei o FMS. Eu prestei São Paulo, prestei Umas, prestei Londrina, prestei São Francisco, que foi a única que eu passei a primeira fase, que eu fiquei super feliz. São Francisco? Onde é São Francisco? Bragança Paulista. Tá. E era Copa. Era a Copa. O homem se baseia com a Copa do Mundo. Era a eu tô Copa. te falando, eu lembrei que eu tava cara. no hotelzinho e era um jogo da Alemanha, o dia que eu tomei, o dia que eu fiz a prova. Agora eu lembrei. Final de 2002. É. E aí... Só que aí tomei pau. Longe? Rabagésimo? Ah, sim. Mas aí que tá. Eu sempre fui péssimo em conta. Matemática pra mim era um negócio assim desesperador. Eu nunca... Quando você colocava um monte de colchete, não sei o que, eu já me dava até calafrio. A parte mais exata da química também você não simpatizava, não? Eu ia bem nessa parte. Biologia, literatura, essas coisas, eu ia. História, geografia, essas partes aí eu ia tranquilo. Desenrolava. Agora, se botar número, até hoje eu sou assim, cara. Se botar número. Física e matemática, então. Não ia. Física ainda tinha um sentido, né? Você ainda conseguia fazer alguma coisa e tal. Agora, matemática, agora que botava só. Puta, botar letra, botar. Não, duas coisa. matemática é isso. Eu gostei dessa frase. Física tinha matemática realmente. Eu concordo com ele, pra mim não tem sentido. O cara Pois te dá um monte não. de letra e pede um número no final. Não, física você ainda consegue imaginar, pô, porque o eco vai, não sei o quê. Aí você, pô, entendeu. Agora, número que vira número, você, pô. Não, vai. letra que vira número me quebra. Por que você cara. quer tanto saber esse X, cara? Exatamente. Por quê? Por quê? Encontra o X, Qual tá interesse? aqui, ó. Não, e aí foi isso. Tipo, eu vim pra cá, comecei a fazer cursinho, fiz o cursinho do Mário na época. E aí, só que Isso depois da primeira. depois da primeira. Da primeira tentativa lá. Isso, da primeira taca. Aí vim, comecei a fazer aí e tal. E mesma coisa, matemática, chegava na hora de estudar matemática e não ia. E o Mário era focado em exatas, né? Mário exatas. Porque eu era muito ruim Era nisso, ali na né? Maracaju? Né? Não. Não, é no centro. Descendo a Dom Aquino, ali perto da Dom Aquino. Ali. Você morou aqui em Campo Grande sozinho? Morei sozinho, nessa época eu morava num pensionato na Dom Você Aquino. era terrível mesmo, cara. Morava um... Terrível. Pensionato. Stout ou terrível. Parece nome de. Jamais. De imperador, né? Stout, o terrível. Ah, foi a dinastia de Stout ou terrível. Não, jamais. Foi quando ele rompeu com os Boeri e aí ficou só o Stout. Falou, pode ficar com café, que café não me interessa. Quem quer é cana de açúcar. Não. Beleza, e aí começou a estudar no Mário. Comecei a estudar e comecei a tomar pau de novo, tipo assim. E aí eu enchi o saco. Assim, literalmente eu falei, não vou mais, tipo, chega. Não Quanto vou mais tempo prestar você prova. tentou? Aí eu enchi o saco bem rápido, cara. Acho que foi 2 anos, assim. E eu cansei. Sua E família aí... pressionava, Stout? Não, cara. Não me lembro, assim, do meu pai me ligando, falando, pô, você não passou de novo e tal. Volta pra cá. Não, eles sempre me incentivaram muito. Tipo assim, você quer fazer? Faz. Você quer fazer? Faz. Na época seu pai ainda... Madeireiro ainda? Mexendo com madeira? Não. Nessa época o pai tinha loja de armas e a gente trabalhava com açougue também nessa época aí. E aí foi, não deu certo e tal. Aí eu prestei fisioterapia. Não sabia disso não. Fiz 2 anos de fisioterapia. Isso aí é Por novidade. quê? Te interessava ou você queria ter a sensação de que passei em algo? Não, eu acho que eu queria ter a sensação que eu passei em algo e eu coloquei na minha cabeça, é parecido com medicina, alguma coisa assim.
E fiz na Uniderp, fiz na Agrárias ali. Aí fiz 1 ano e meio. Na hora que eu tava entrando pro 2º ano... Sabia dessa, não. Na hora que eu fui pro 2º ano, eu me injuriei. Falei, não vou fazer mais. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E aí... Tem nada a ver com a ferida da minha avó. Não tem nada a ver com a ferida da minha... E, tipo, não sei, cara. Todo o meu respeito aos fisioterapeutas e tudo. Mas não era pra mim. Tipo assim, eu olhava aquilo e falava, não, meu. Porque, por exemplo, eu fazia fisioterapia e lá tinha a morgue, né? Vou usar um termo em espanhol. Mas tinha lá onde ficavam os corpos para estudar. Não veio o termo em português no meu nome. O laboratório de anatomia. Isso, o anatômico. Lá a gente falava morgue no Paraguai. E eu só ficava lá, cara. Era o Augusto Sakihama, que era o professor de anatomia, um ortopedista. O esposo da Adriana, anestesista. E, cara, pra mim aquilo foi sensacional. Ali foi onde eu falei, não, eu preciso fazer medicina. Porque ele fazia a gente fazer tudo de biscuit. Eu tenho todos os ossos até hoje em biscuit, com as origens, inserção, não sei o quê. E eu adoro esse negócio de memorizar as coisas e tal. E eu ficava trancado lá dentro, cara, horas. Ficava lá, secando o corpo. Eu pegava os ganchão, trazia os corpos, não sei o quê, e ficava lá dentro. E eu só queria estudar aquilo. E aí eu peguei e falei, não, é isso aqui, eu preciso fazer isso. Larguei a mão, parei. Só que aí eu também não queria fazer cursinho mais. Aí então eu fiquei meio que numa saia justa. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Fui embora e fui trabalhar com fazenda. Meu pai tinha uma cabanha de carneiro na época. E eu fiquei trabalhando na fazenda. Fiquei quase 2 anos na fazenda. Aí aprendi a fazer rufião. Ficava lá do lado do veterinário, aprendendo a cortar. Conta pra ele o que é um rufião, que ele não sabe. Seu departamento, foda. Cara, rufião é o seguinte, você tá com uma fêmea, você tem um lote de fêmeas, assim, você quer saber qual tá no cio. Então você vai, pega um macho, solta o pênis dele e costura ele do lado. Então você tira da posição anatômica, costura do lado e pinta o peito dele de tinta. Então automaticamente você solta aquele macho no meio das fêmeas, a fêmea que tá no cio e deixa subir, ele sobe e suja a bunda dela de vermelho e a hora que ele tenta penetrar, o pênis sai de lado. Então ele é um rufião. Ele tenta, mas não pega Ele ninguém. identifica a fêmea que está receptiva. Ele tenta... Você tem Mengele no nome também, cara? Não, jamais. Isso daí é da veterinária. Não foi eu que mas isso é muito comum, cara. Muito comum. Não tô ligado nisso não, cara. Sim, fazem em boi, fazem em tudo isso aí. E aí, tipo, eu ficava lá, ajudando a mexer com Você nunca escutou esse termo? Não. Ah, o fulano é arame liso, cerca que não pega. Ah, o fulano é rufião, só acha pros outros. Então, sapo cego. De apartamento é sapo cego, né? Sapo cego? Nunca viu o Perereca. É o sapo cego, pô. Eu nunca ouvi falar nisso. É que você não é de apartamento, né, pô? Nem eu, cara. Essa eu nunca ouvi. Pô, essa do rufião me deixou meio... Caraca, cara. Você não sabia, não. 2 anos lá. Fiquei uns 2 anos. Quando você largou a físio, mas ainda assim a família... Não, a família ficou de boa. Né? Falou, tá bom, você quer voltar? Volta, tal. Sempre minha mãe, tipo, não, mas você não vai fazer de novo, não vai fazer cursinho. Aí eu acho que eu tentei fazer um cursinho em Ponta Porã, uns meses. Aí eu entrei no direito. Fiz, tipo, 6 meses de direito. Só desenhava no direito, ficava desenhando e tal. Gostei um pouco da parte mais lúdica, assim, do direito. Mas era muito, muito, assim, abstrato. Um negócio, assim, que não era palpável e eu não consegui. Acho que eu fiz uns 6 meses e saí fora. Aí abandonei tudo. Aí fiquei na fazenda, meu pai tinha uma loja, eu fiquei lá ajudando a fazer estoque, essas coisas. Fiquei trabalhando no açougue, lombando. Queria trabalhar demais, então, tipo, meu pai tinha uma câmara fria lá, lombar quarto de boi, carregar costela, trabalho braçal, assim, trabalhar. Aí fiquei trabalhando. Desossa? Trabalhando na desossa? Desossa não, mas aprendi muito, cara. Aprendi bastante, porque eu ficava junto com os açougueiros o tempo inteiro. E assim foi. E aí tava nessa, trabalhando, sem querer fazer nada, não querendo fazer nada, mas eu queria tocar. Falei, não, eu vou cuidar do que é nosso. E aí, numa dessa, abriu a medicina no Paraguai, a primeira faculdade lá. Deixa eu te perguntar, Eu em acho que algum já tá girando momento, 2005, 2006, provavelmente. Por aí. em algum momento você se sentiu frustrado por não estar estudando? Não dava tempo. Cara, eu acho que não. Eu acho que na minha cabeça estava tudo certo, assim. Eu acho que não tinha mais aquele pensamento assim, desistir, não vou ser mais médico e tal, porque era muito distante. Eu nunca nem tinha chegado a palpar aquilo. Então não me gerou essa frustração. E como eu nunca parei, por exemplo, eu larguei uma coisa e fui tocar outra. Eu larguei um negócio e fui tocar outro. Eu nunca fiquei ali... Você estava em movimento, né? Você não teve... Exato, eu não parei para chorar. Então eu fui tocando. E aí abriu a faculdade de medicina, eu lembro minha mãe chegou e falou, pô, eu abri a faculdade de medicina aí e tal, você não quer fazer? E você fica naquela, pô, fazer medicina no Paraguai, você tá louco, como é que eu vou falar isso pros outros? Tipo, você faz medicina? Já existia, já tinha na Bolívia?
Ah, não. Eu não sei, Esses cara. cursos existem há muito tempo. No Paraguai existia há muito tempo. Só que na fronteira, Ah, sim, em Pedro Juan em Pedro mesmo. Juan Cabalheiro, era a primeira faculdade. E aí eu lembro deles me levarem lá. Não, vamos lá, você vai lá ver comigo, não sei o quê. Minha mãe é minha incentivadora. Pô, parceiro, hein, cara? Tua mãe, minha que mãe legal. Minha mãe é tudo. Pô, pra e tu mim. não lembra nem se é com S ou com Z, cara. Não, então. Pra você ver Não, como é que eu sou não é detalhe. Você vê como é que eu sou um vacilão mesmo. Ele podia falar, pô, e tu que não chama tua mãe de mãe? Pois é. Então, essa eu perdi a oportunidade. Qual que foi a primeira faculdade que abriu lá em Pedro Juan? O P? Foi a Pacífico. É o P que fala? Isso, é o P. É o P, o símbolo, a sigla, né? Eu nunca chamei ela de UP, é Pacífico. E abriu. E eu lembro que minha mãe me levou lá pra ver, cara. Não, vamos lá, você tem que ir lá, você tem que ir lá. Você sempre quis ser médico e tal. Às vezes é oportunidade pra você fazer. E eu nem a pau. Não Porra, em vou, casa, não né, vou. cara? Ah, mas tinha aquele preconceito, cara. Tipo, puta, fazendo Paraguai. Como é que eu vou falar isso pros outros depois? Você sentia esse preconceito em você ou você tinha medo do preconceito dos outros? Eu acho que o maior preconceito era o meu mesmo. Eu até o 4º ano da faculdade eu não contei pra ninguém. Não fazia questão de que ninguém soubesse que eu fazia medicina. O Stout lá são 6 anos? 5? Não, igualzinho ao Brasil. 6 Seis anos. anos. 6 anos. Internato, tudo igualzinho. Uma Tradicional. grade muito parecida, né? Põe um pouquinho mais próximo. É, tradicional. Mesma coisa. E aí eu fui lá ver, tava construindo ainda, assim, meio que tijolo de reboco. E aí eu entrei numa sala, era a morgue lá, né? O laboratório de anatomia, um cheirão de formol forte, cara. E aquela galera meio que... Eu olhei aquilo e falei, mas nem a pau que eu vou ficar aqui, cara. Sai fora. Não vou. Você já tinha experimentado a vida acadêmica, Então, universitária. eu tinha visto aqui como é que era e tal, e eu olhei lá, mas também meio que de prima, né? O negócio tava construindo. E aí, não fui. Aí no 2º ano, minha mãe foi lá e me inscreveu. Tipo assim, ó, você tá inscrito, cara. Eu falei, mas como assim, cara? Não, você tá inscrito, você vai fazer, você tá aí parado, você tá só trabalhando, tipo, isso daí não vai te gerar nada, você pode trabalhar, faz o que você quiser, mas vai lá e testa. E aí eu fui. E fui gostando. Como é que foi tua primeira aula em espanhol, cara? Como é que foi tua sensação de sentar numa sala e o professor começar a dar aula? Cara, foi meio diferente, mas eu acho que eu já sabia bastante. Eu só não fazia ideia de quanto eu sabia de espanhol, porque espanhol é muito fácil. Tipo, não é que é fácil, né? Mas é muito similar. Línguas né? latinas, né? Muito próximas. Das latinas eu acho que é a mais próxima. E fonética, tudo isso, né? Pronome, essas coisas. Então eu acho que foi indo. Eu não me lembro de eu ter chocado, assim. Eu lembro de eu chocado eu ter que ler literatura em espanhol. Isso daí foi mais difícil um pouco. Porque a literatura era toda em espanhol, né? E aí eu tentava dar uma burlada, comprava uns livros brasileiros, tal, traduzido para português. Mas no final das contas era tudo em espanhol, porque as provas eram oral, né? Você tinha prova oral toda hora. Então, tipo, você tinha que saber falar espanhol, não adianta. Não tinha como. Você falou assim, a Neuza foi lá e te inscreveu. Não existe prova para entrar na Nessa universidade? época, não. Hoje em dia tem prova? Hoje em dia tem prova. Nessa época, não. Chama vestibular lá também? Não sei. Ah, isso me pegou. Acho que é prova mesmo. Tá. Prova. Não sei. É porque hoje tem tanta gente querendo, não tem tanta vaga assim, né? É. Não é quem chega primeiro. Sim. Só você tem que ser selecionado de alguma forma. Hoje, se não me engano, são 11 faculdades lá. 11 Em Pedro na região Juan? de Em Pedro Juan Juan. Cabalheiro. Virou um... Eu ia falar que virou negócio, mas se você der um zoom out no Brasil... não. Aqui não virou negócio também? Virou negócio, mas quantas tem aqui em Campo Grande? Qual é o tamanho de Pedro Juan? Não. Aí não. Não. Aí Você foi apelou, além. né? Você entende? Não, não tô Sim. apelando, mas assim, 11 faculdades numa cidade de... Quanto? Eu não tenho ideia, uns Eu 50 acho mil? que- 100 mil? Eu acho que Pedro Juan sozinho deve ter uns 150 mil. Ponto Porã deve ter mais uns 150. Juntando as duas, são 300 mil. Você concentrar 11 faculdades de medicina... Tá tendo uma entrada de milhares de pessoas por ano lá. Porque você imagina, cada faculdade dessa tem faculdade que entra com 200 numa turma. 150. Mensalidade é em dólar. Mensalidade em dólar. Agora vai me perguntar quanto eu pagava, não vou lembrar. Não, nem essa questão. Vou pagar porque também não era eu que pagava, né? Então, Que hoje... Dona Neuza que já garantia, né? Dona Neuza Dona Neuza garantiu seu tudo. aval. Garantiu Mas seu aval. a questão é que eu... Acho que eu vi em algum lugar, cara, que tava tendo muita desistência por causa da disparada do dólar. Tem cara que entrou pagando 3 no dólar, a mensalidade, às vezes tá saindo a 5,50. Na minha época, a Entendi, desistência era porque pegava mesmo. A gente entrou entre 100 e poucos, formamos entre 28, se não me engano. Mas o que pegava? Era pagar? Era Não, você passar de ano? Você tinha que estudar. Não tinha como.
você tinha que estudar. A maioria dos chefes que tinham lá, dos professores que tinham lá, eram cirurgiões. Então, tipo, você que é cirurgião, você também é cirurgião. Eles eram cirurgiões da escola antiga e eles trouxeram todo aquele ensinamento da residência médica para dentro da faculdade. Tinha professor brasileiro? Ou só... Não, só paraguaio. A gente tem uma visão... Não, a gente não conhece. A particular já tem aquela visão que é o seguinte, a particular deve ser mais de boa. Já começa errado aí. Não, o cara ainda pegando pesado. Pô. Pegava pesado. Prova de anatomia, assim, era uma loucura. Isso na tua época. Você tem contato com alguém de hoje para passar essa visão aí? Não tem. Porque assim, cara, convenhamos. Quando você fez, tinha uma. Não, de uma para 11... Quando eu comecei a fazer, tinha uma. E aí tinha aberto a segunda, que era a Uninorte. Que foi a segunda que abriu. Eram essas duas, ficaram essas duas por muito tempo. E aí abriu a terceira, quando eu acho que eu estava formando, abriu a terceira, que foi a Uninter, que foi uma ruptura do pessoal da Pacífico. Tanto é que eram os chefes meus lá, meus professores, que foram quem começaram a me levar para o hospital, começaram a levar para o serviço. Eu chamo eles de chefes porque não eram só professores, né? Eles viraram meus professores, meus chefes, meus amigos, assim. Então, uma história toda relacionada a eles. E esses abriram a terceira faculdade. Entendi. Eu me preocupo com isso, porque assim, ó, é um mercado. Como Sim. toda faculdade de medicina hoje no Brasil também é um mercado. Faculdade particular é business. Isso. Aí você pega o seguinte, ó, vocês começaram em 150, formou em 28. Cara, olha a grana que essa galera perdeu aí. Aí você coloca 11 faculdades. A minha dúvida é, será que toda faculdade ainda aperta o aluno para ter um... Mas disse que todo negócio no início dá prejuízo, né? Então... Cara, pô, mirei 120, formei 28. O que está acontecendo... Tô em déficit. O que eu acho que acontece é o seguinte, por exemplo, para formar bons médicos, né, bons alunos, você tem que ter bons professores. Certo. Não tem como você... não, eles leem livros bons. Não. O livro é o mesmo no mundo inteiro. Exato. Né? Você tem que ter bons exemplos, bons professores. Então eu acho que quando dispara um número alto desse, eu estou falando totalmente sem conhecimento, mas avaliando o que é o mundo, a gente consegue imaginar. O que acontece com a grande maioria dos caras que formam lá e não conseguem revalidar? Começam a dar aulas nessas faculdades novas. Então o que acontece? Você está tendo um monte de faculdade, onde quem está sendo o professor é o cara recém-formado, que a gente não faz ideia da formação, e isso está se perpetuando. Né? Tipo, sinceramente, eu não tenho como falar como é que está o nível desse ensino. Mas é muita gente. O que te segurava de... Você falou que só a partir do 4º ano que você começou a falar que você estava fazendo para as pessoas e tudo mais. O que te segurava, você achou? Eu acho... Sim, meia hora que a gente está conversando, eu te acho muito cabeça para ter vergonha do que o outro pensa. Posso estar errado. Não, mas não ou isso é algo que é de agora, né? Não sei. Não é, cara. A questão é que a vida, é que nem eu tava falando, a vida inteira eu levei as coisas muito fácil, a vida inteira, tipo, eu consegui me destacar, conseguia fazer minhas coisas, né? Por exemplo, fiz taekwondo, eu fui até a faixa preta, eu fiz inglês, eu fui até o nível máximo. Tudo era assim, tudo muito... Eu vou fazer. E aí... Sabia do taekwondo não, cara? Essa daí é novidade. Qual estilo você fez? Eu sou STF. STF. Tem estilo... WTF, ITF e STF. STF, Songan Taekwondo Federation. Isso. O olímpico é o WTF. O ITF ele é muito parecido com o Karatê. E o STF ele é bem arte marcial mesmo, sabe? Isso. Com movimentos plásticos, quebrar as paradas. Lembra muito o kata do Karatê. Isso. Você faz muito posicionamento e tal. É muito legal, cara. Muito legal. Eu sou gradado em WTF, tinha o maior preconceito com STF, cara. Sim, a briga eterna, WTF com STF. Sempre queriam fazer um ringue de STF com WTF pra ver quem que saía melhor. Porque os caras eram muito plásticos, assim, sabe? Aquela foto bonita que o cara tirava. Chutes muito altos, posições muito bem feitas. Quantos anos pra chegar no topo do taekwondo? Aí você me pegou, eu não sei quantos anos eu fiz, não, cara. Mas sei que eu sou preta. Mas eu fui pequenininho, comecei a lutar muito pequenininho. Pratica ainda, Que legal, cara. Agora eu tô fazendo karatê. Depois de velho, eu voltei pro karatê. Qual estilo você tá fazendo de karatê? Eu tô fazendo karatê do. Só kata mesmo. Hobbies. É o que a gente fala. Médico precisa ter hobby. Senão enlouquece. Tem que ter. Senão enlouquece. Senão não dá conta. Ô, Stout, explica. Eu sou completamente alheio. Explica pra mim qual que é o caminho lá no Paraguai hoje. Você termina a faculdade, já tá. Faz o CRM de lá, tá apto a atender por lá. Então, quando eu fiz, não tinha essa. Como é que vai ser quando você formar? Não sei. Mas não tem uma prova? Não sei. A minha resposta era não sei. Eu sabia que existia uma prova de revalidação, alguma coisa, mas a gente não tinha um nome.
Que nem hoje tem o Revalida. Eu vou prestar prova do Revalida. A gente não sabia disso. Eu lembro que eu tava no final do 5º ano, assim, e eu fui levando no peito. Tipo assim, eu vou formar, quando eu chegar lá, no momento certo, vai acontecer e vai dar certo. E como passe de mágica, isso aconteceu mesmo. Tipo assim, eu formei, apareceu a prova, eu prestei a prova, passei na prova, revalidei, não sei o quê. A hora que fui ver, eu tava aqui na Santa Casa. De 28, os 28 prestaram o Revalida? Quando eu prestei... Eu não me lembro quantos prestaram na época, sabe? Mas de todos que prestaram, só eu revalidei. Eu fui o primeiro a revalidar dali. O que você tinha de diferente desses outros, dos 27? O que você acha que você tinha de diferente? Determinação, eu acho. Você estudava mais que esses caras? Não sei, mas eu estudava muito. Eu estudava, sei lá, dia que eu estudava pouco, eu estudava 8 horas por dia. Me trancava no quarto e falava, não, aqui é dia ruim, só 8 horas. Não, aqui é o tempo da sabedoria. Hoje não rendeu, hoje não rendeu. É o tempo da sabedoria. Falava assim, é o tempo da sabedoria. Não sei pra comer, não sei pra fazer nada. E ficava lá dentro. E assim eu passei. Tipo, eu formei em março de 2000. Eu recebi o diploma em março de 2013. Em agosto eu passei na prova. Fez cursinho pra revalida? Existia na época? Nessa época não existia esse show do cursinho hoje, né? Que tem 1 milhão de MED alguma coisa. Virou business de novo. MED sei lá o que, tinha 1 milhão. Eu peguei o MED curso na época. Tradicionalzão mesmo, MED curso 2011. As apostilas tradicionais, não era específico pra revalida. Não, aquela apostila que parecia uma Barça gigante. E aí, por muita sorte, eu não sei como, um dia eu tava num churrasco, alguma coisa, conversando com um cara, e aí eu peguei e falei, tô estudando, o cara falou, eu tenho todas as aulas do Medcel, alguma coisa, gravada num HD externo, 500 GB de aula. Pegou o HD emprestado, cheio de aulas, cansei de ler, vou assistir. Vou assistir, cansei de ler, vou assistir, acho que eu fiz isso uns 4 meses antes da prova. Que você falou, formou em março, prova em agosto. Isso, mas eu acho que eu estudei pesado uns 2, 3 meses, lendo e fazendo resumo. E aí eu vi que não ia dar tempo, tipo, era muita apostila, muita coisa, e apareceu esse cara com esse HD. E aí me tranquei em casa e comecei a ver aula. Ver aula e fazer resumo curto, assim, tipo. Você tinha dificuldade da língua, do que você aprendeu em espanhol pra. Eu tive muita dificuldade depois de tudo, porque tinha um monte de palavra em português que eu tinha esquecido. E então, tipo, eu falava coisas, por exemplo, falar glicemia, eu falava glicêmia. A fonética toda. Então, essas coisas eu me pegava. Hemácia. Então, acabava ficando meio... O revalida são 100. Tinha que acertar 60%, 70%? Como que funciona? 70%. 70%. Posso estar equivocado, desculpa. Mas eu acho que é isso, 70%. E uma prova bem feita ou mal feita? Uma prova bem feita. Uma prova para quem... Uma prova... MEC? Não, na época... Universidades, né? Então, mas é que na época tinha várias opções, na verdade. Tinha o Revalida, que era do governo, que o governo federal fez a prova e as faculdades aderiam a isso. E tinha faculdades nessa época que tinham seus processos seletivos independentes, que era o FMG, a UFF e a UFMT. Certo. Eu só não prestei o FF, eu prestei o FMG, o FMT e prestei o Revalida. Eu passei tanto no Revalida quanto na UFMG. Só que aí quando saiu o resultado eu falei, quer saber, eu não vou pegar nada aqui do governo. E fui para o UFMG. E aí então meu título é revalidado pela UFMG. Eu não tenho Revalida. Que legal, cara. Eu tenho título com da esse UFMG. Documento você vai no CRM e dá entrada. Exato. Porque ele emite um certificado. Se emite um certificado, eles batem um selo atrás do seu diploma, que já vem... Seu diploma fica igual um passaporte. Um passaporte de quem viajou o mundo, assim, porque para trazer o diploma para o Brasil é uma loucura. Traduções e mais traduções, 50 mil carimbos. E aí você pega isso e eles carimbam atrás e te dão um papel, que é um diploma a mais, que seu diploma está revalidado. Esse processo é caro? Essas traduções, tudo isso? Nossa, eu lembro que eu tenho isso lá em casa até hoje, um Xerox dessa grossura, assim. Eu lembro que eu gastei R$3.000 de Xerox com autenticação, porque eu tive que autenticar todas as folhas. Tipo, era desse tamanho, assim. Como se fosse o histórico inteiro do negócio. Quer empreender? Fora, abre um cartório na fronteira. Fora as idas para Assunção, você tinha que ir no MEC do Paraguai, pegar os... Assim, se olhar meu diploma, você vai ver. Você olha e fala, não, deu trabalho para juntar tudo isso aqui, porque realmente deu muito trabalho. E aí fiz a prova. Acabei passando. Uma Passei dúvida. nas duas e fiz o FMG. Aí você tinha prova teórica e depois uma prova prática. O único dos 28 que se formaram contigo? Naquele momento, sim. Tá. Naquele momento, sim. O Revalida você pode tem tanto federal como das faculdades e uma vez por ano.
cada um destes? Então, Naquela nessa época, pelo época, sim. Aí teve um rolo, política e tal, acabaram fechando o Revalida, ficou anos sem ter processo Era seletivo. impossível, então. Se formava no Paraguai, você não conseguia atuar no Brasil. Teve gente que ficou 3, 4 anos parado aí. Oxi, sabia disso não? Teve gente que ficou anos parado. Porque fechou o processo. Caceta, o Eu cara, não sabia. o cara Por entrou quê? por causa de um caminho e o caminho fechou. Exato. É. Teve gente que entrou, que nem eu entrei sem saber o caminho. Que nem a galera que vai hoje já sabe que tem Você tinha um plano B, ou Stout? Porque chega no 6º ano lá, você falou assim, bom, tem um Revalida, tem que Vou prestar. trabalhar no Paraguai, foi o que eu fiz. Se não desse certo, ia trabalhar no Paraguai. Eu fiz isso, na verdade. Eu formei, já Até tirei meu elaborar CRM, tudo. tirei meu CRM no Paraguai, comecei a dar plantão em pronto-socorro lá no Paraguai, comecei a dar aula na faculdade, dava aula de anatomia e dava aula de diagnóstico por imagem. E aí foi nessa, dando aula e tocando, e eu era auxiliar cirúrgico dos caras também lá, dos meus professores. Os professores lá da UP, por exemplo, das faculdades lá, Uhum. veem os alunos brasileiros com outros olhos ou o mesmo olho que ele vê o aluno paraguai? O mesmo olho, na verdade, na época que eu estudei era muito legal, porque os caras queriam que você formasse mesmo, né? Então... Pioneiro, né? Então os caras, tipo, pô, te incentivavam tal, e comemoravam com você tuas vitórias. Era bem e tal. dividido os alunos paraguaios, brasileiros? Era bem outros- dividido. Na verdade era meio parelho, assim, cara. Tinha bastante paraguai, bastante brasileiro. No final acabou ficando meio parelho também, porque desistiu dos dois lados, né? Porque não era fácil, cara. Era prova oral toda hora. Então você tinha que estudar, tinha que estudar, tinha que Prova estudar. oral, se o avaliador tiver um dia ruim, é outra Não, nossa. e cara. outra- Você não e falou outra- as palavras que ele É queria ouvir. outra. Então, depende até do dia do cara. Não, e lá tinha prova final também. Você fazia as 4 provas do ano e no final do ano tinha um somatório das provas e você tinha uma prova final com conteúdo do ano inteiro. Então, se você foi mal durante o ano, você precisava tirar uma nota muito alta na prova final. Então, era desesperador, cara. Tipo, você tinha que pegar pesado pra estudar. Você senão- sabe dizer no seu ano quantos prestaram Revalida? Não sei te falar. Mas bastante gente prestou. Tanto é que os meus veteranos prestaram e também ninguém passou. Quando eu passei, passou eu e passou o Faquinha, se não me engano, que era um Bruno Faquinha. Hoje ele é ortopedista. Ele revalidou também. Mas foi só nós dois. Só nós dois. Ninguém passou. Tanto é que tem até um quadro meu lá na faculdade, lá, como se eu fosse o... Quando você passou, o que foi a primeira Legal. coisa que ele viu? Via pela internet o resultado? pela internet. Isso é Viu louco. teu nome lá aprovado, e aí? Primeira coisa que passou na tua cabeça? Quase fiquei louco. Na verdade, não acreditava. Foi você que viu ou alguém viu pra você? Eu vi aqui em Campo Grande. Eu tava na casa do amigo meu, do Paulo ali. Eu recebi um e-mail e tal. Paulo Fabrício? Não, na verdade nem era amigo do Stank Ah, nessa tá. época. Fui virar amigo do Stank na residência. E aí foi isso, cara. E aí comecei a trabalhar em Ponto Porã, trabalhar, vaga zero, aquela loucura que todo mundo conhece. E aí com que eu estudei pra prova do Revalida, eu prestei a prova na Prova de Santa Casa. residência com a perna nas costas, você fez. Não, aí eu vim pra prova da residência com o que eu tinha estudado. Dei uma lidinha por cima nos resumos que eu tinha e passei na Santa Casa. Mas também me perguntar, por que Santa Casa? Eu acho que é porque o que estava perto e é o que eu achava que era legal. Ah, você sabia de hospitais no Brasil? Não. É onde eu mais deixava as vagas zero. Você sabia. Provavelmente é o que você mais deixava eu vaga chegava zero. lá, eu via aquele mundo, cara. Bom, aquela aqui pelo menos eu sei onde doideira. tem um banheiro. Eu vou nesse hospital. Não, então. você chegava lá, aquele mundo, era porta aberta na época. Puta, Cara, quando eu tava um monte de trabalhando trauma, em aquelas Aquidauana, coisas, eu olhava aquilo e falava, cara, vou fazer residência aqui. recém-formado, eu passava aqui na Santa Casa, cara, meu coração acelerava, assim, porra, tudo se resolve aqui, Sim. cara. Sim. Tudo se resolve aqui. É uma Vou mãezona, estudar assim, aqui, você olha cara. pra ela Tudo e se fala, resolve aqui. Até que um dia você vira uma peça naquele lugar. Fala, caramba, agora eu sou uma engrenagem aqui. Exatamente. O Stout, de agosto lá do Revalida, trabalhou Ponta Porã até prestar prova. Beleza, março começou residência. Eu Não, acho na que você- verdade não, eu fiquei um ano trabalhando. 2014 inteiro Ah, eu entendi trabalhei. agora entendi. Fiquei o ano inteiro trabalhando, aí aquela história, não, vou comprar meu carro e tal. Tá recém-formado, né, cara? Recém-formado. Me diga uma coisa, a remuneração no Paraguai é parelha com a do Brasil? Não, é bem mais baixa. Te falar quanto é hoje, não tem como te dizer, mas é metade do valor. Assim, é bem mais baixa mesmo. E as condições de trabalho onde você trabalhou lá Onde eu eram parecidas com a do Brasil? Onde eu trabalhei era bom, eu fazia com hospital particular, né? Então não tinha grandes problemas, não. Lá Lógico. tem o sistema público deles? de Saúde? Tem o sistema público deles, mas é um sistema público meio caótico, assim. Na minha época, por exemplo, como é que... Porque, por exemplo, eu comecei a... No segundo ano de faculdade, eu botei na cabeça que eu tinha que praticar. Falei, não, eu tenho que praticar. Colei num cirurgião, falei, quando que eu tô plantão? Ah, quinta-feira à noite. Falei, beleza, quinta-feira à noite eu tava lá. E aí toda quinta-feira à noite eu tava lá. E ele viu que eu não ia desistir. E eu fiz plantão da quinta-feira à noite até eu formar. Então eu
eu virei rato. Eu era o único praticante. Não tinha residente, não tinha interno, não tinha ninguém. E eu era o único cara que fazia tudo. Então, começou assim, mas pra você ter uma ideia. Por exemplo, chegar um paciente para ter uma sutura. E aí, como é que é a receita? Nylon 3 zeros, luva 7,5, seringa de 10, uma agulha rosa, uma agulha preta. Tá. Você pedia os materiais para você fazer. Você dispunha, né? Você fazia, dava o serviço, mas não tinha. Por exemplo, a gente tinha um vidro assim, azul. Era um líquido azul, até hoje eu não sei que líquido que é aquele. Verdade, sobrava fio, cara. Era o fio dos indigentes. Pegava o fio, jogava dentro, batia uma água, jogava dentro daquele líquido azul. Sabe esses vidros nesse café grandão, com a tampa vermelha? Sacanagem. Juro por Deus. Guardava ali dentro. Chegavam uns caras estrupiados, uns índios, não sei o que, ninguém tinha dinheiro, de madrugada. Sei lá, pegava o fiozão. O que é isso aqui? Porra, isso aqui acho que é um nylon. Benzia assim, pau. Era desse jeito. Era o que tinha, né? Não, certeza. Era o que tinha. Então, eu não sei, cara. Era um líquido azul. Azul. É igual Clorex suco 2%. É igual suco do exército. Eu não sei qual. Esse suco é do quê? De Cara, amarelo? no Paraguai a gente Cor. usava Suco de solução de amarelo. Dakin, a gente usava. Solução de? Dakin. Porra, essa aí eu não conheço, não. A solução de Dakin é uma solução que eles usavam na Primeira Guerra Mundial para limpar de asepsia, assim. E a gente fazia solução de Dakin. Você pegava... Tô te falando, a receita original. A gente pegava, tipo, se não me engano, a receita era 1 litro de... ninguém vai fazer isso. Mas não façam isso em casa. Exato. Mas era 1 litro de soro para 100 ml de vinagre e alguns ml de quiboa. Você misturava aquilo, colocava no frasco. Então aquela galera com a perna, ferida de diabético, osteomielite, essas coisas. A gente lavava com isso, jogava açúcar nas feridas que tinha indicação. E a gente ficava lá trocando açúcar e tal. Era medicina... Eu aprendi a escutar batimento cardíaco com pinar, cara. Eu nunca tive um Doppler. Eu tinha um pinar. Você já viu um pinar? Já. Nunca consegui. Toda vez que falava assim, ouvi, eu falava. Pinar de madeira. Sim. Ouvi nada. Pinar de madeira. A gente usava pinar de madeira. Cada um tinha um pinarzinho, dava com o pinarzinho. Cada um tinha o seu, cara. Igual o esteto, você dava o seu. Não, mas não era comprado, né? Tinha lá muito no hospital. A gente pegava e usava aquilo. Mas foi bem roots, assim. A formação foi muito legal, velho. Eu tenho saudade. Foi muito legal. É, o que a gente vê em livro, né, cara? Você viveu lá. Eu era R1 e eu não sabia o que era ser R1. Tipo assim, eu fui R1 desde o comecinho, assim. Eu falo isso hoje. Tipo, quando eu entrei na residência, eu olhei e falei, cara, isso aqui é ser R1? Tipo, entendi. Tá bom. Eu já tô ligado como é que é, mais ou menos. Porque eu era R1. É todo dia quinta-noite. Não. Fora o internato. Porque o internato não tinha residente, não tinha R+. Entendi. Não tinha nada. Então, tipo assim, plantão na ginecologia. Cara, você era o residente da gineco. Você fazia tudo, tocava tudo. E aí, se você tinha mão e você gostava, que nem, deixaram eu fazer cesárea, tava na formação, fiz cesárea. Então, tipo assim, uns negócios meio diferentes, assim, sabe? Pelo que você falou, deu pra entender fácil por que você quis cirurgia geral, né? Quando você entrou, primeiro dia, você não conhecia ninguém dos seus R igual, ninguém dos seus R+. Aqui? É. Conhecia ninguém. Nada. Conhecia ninguém. Só cheguei aí. Eu achei que você já tinha um approach com a galera daqui. Não tinha. Nada. Conhecia ninguém. Só vim. Prestou, veio, chegou. Qual foi o primeiro impacto da cirurgia geral, de R1 da cirurgia geral? Cara, foi meio... Sei lá, essa época aí era mais pesada a coisa, né? Era mais rígido o negócio. Primeiro mês, eu lembro que a gente deve ter tido 30 reuniões, assim, no primeiro mês. Porra, Sabe era desgraça. Você lembra disso? Você foi R+, do Stank, não foi? Então, o Stank era seu R+? O Stank não era R+. Você foi a rivô dele. RVO meu. Ele entrou ou saiu. RVO meu. Entrou saiu. Na época você estava prestando Mas plástico. toda vez igual. Porque no primeiro mês que eu tive o Stank, a turma de R1, teve 30 reuniões também. Era assim um absurdo de reunião, Mesma aquela coisa. loucura. É porque se você não coloca na linha, deixa bem claro, não tem como seguir aquela pegada, cara. Você precisa ter uma terapia de choque. O R1 mal educado, ele é um elemento do caos. Então, não dá. Ele tem que estar bem educadinho, né? Tem que estar com a mordaça. Ele tem que estar... ele tem que estar na coleira, adestrado, cara. Ele tem que estar Ele tem que estar na adestrado. coleira, ele tem que saber o que ele tem que fazer. Tipo assim, qual que é a tua função aqui? Exatamente. Eu tive um pouco de dificuldade para aprender isso no começo. Isso não é sua função, não. Então não faça. Porta da rua, a mesma porta que você entrou é que você sai. Hoje tá difícil falar isso, né? Mas é isso. Você serviu o exército antes ou depois da residência? Depois da geral. Você viu o que, H1000? Servi H1000.
E o que você achou da tua experiência do Exército? É esse momento que eu te falei, que eu sempre ganho dele. Uhum. Porque ninguém que sentou nessa cadeira falou que foi ruim. Cara, eu gostei demais. Tá aí. Só eu. Cara, eu Conta pra ele gostei quantos demais. FATD você assinou. 48. Eu nem sei como é FATD. Porque toda quinta tinha que formatura. Ah, é a documentação que você tem que assinar quando você faz algum erro. alguma Isso. coisa. Ah, e Atenção. eu não fui nenhuma. Ah, você não ia nas formaturas? Nenhuma. Eu assinei Eu 48 adorava FATD. aquilo. Se me deixasse, eu Porra. marchava o dia inteiro. Por que você não veio, Resende? Eu gostava tanto que me Porque- colocaram pra comandar tropa uma vez. Puta que massa. Foi o dia que tocou Dobrado Batista de Melo. Meu Deus, eu queria chorar. Eu acho que eu chorei até. Uma lágrima escorreu. Uma, né? uma lágrima, só uma lágrima. Desculpa eu perguntar. Do Barato de Melo é um... É um hino. Tô ligado. Eu era fã de Fibra de Heróis. Sou até hoje, cara. Fibra de Heróis... Não, Fibra de Herói é bonita, é cantada, mas Dobrado Batista de Melo ele não canta nada, mas é uma música que te impulsiona assim. Escuta. Põe aí. Você marcha adiante ao abismo, assim, tranquilo. Ao além. Ah, não, contra o abismo. Dobrado Batista de Melo. Bom. Aham. Tá vendo? Todo mundo que senta aqui, alguma coisa aconteceu contigo lá, amigo. Porque só você não gostou da tua experiência no Exército. Ah, eu gostei Que seria demais. do verde se todo mundo gostasse do É azul. verdade, justo. É. Justo. Mas eu gostei. Mas e lá na geral, na Santa Casa? Tu lembra o primeiro plantão seu, quem que era o preceptor? Você lembra essas coisas? Não lembro. Não lembro. Eu lembro da primeira rotação. Acho que a primeira rotação, minha R+, era a Dani, que virou plástico Sim. também. Mas preceptor eu não lembro. Ô, Stout, eles tinham algum preconceito Contigo, por por ter feito... saber que você veio do Revalida? Cavalo paraguaio, né? Você é cavalo paraguaio, veio do Paraguai, você é importado. Sempre escutei essas coisas. Mas eles falavam, eu imagino que alguns falavam com um tom diferente de outros. É, na verdade... Tem uns que falam pra ofender. Na verdade, tipo... Antes de eu formar, era meio ruim, assim. Porque quando você chegava em algum lugar e tinha gente que era médico e tal, você ficava sempre com uma vergonha de falar, né? Porque, você faz medicina? Você faz medicina onde? Ah, no Paraguai. Então, tipo, a hora que falava que era do Paraguai, já não importava mais que você fazia medicina. A pessoa só queria saber o que era fazer medicina no Paraguai, como é que era fazer medicina no Paraguai. Você virava atração. Você virava um bicho estranho. Aham. Então eu evitava falar muito disso, sabe? Era exótico. Você ficava meio um bicho exótico, assim, tipo, como assim, Paraguai? Tá, mas essa relação do R+, e o R igual, como é que você se sentia? Como é que você era visto por eles? Eu acho que eu fui bem visto, cara, porque eu acho que eu fui bem treinado. Então, quando eu entrei no R1, é lógico, eu tinha falha, igual todo mundo tem falha, não era um residente perfeito. Mas eu trabalhava muito, cara. Eu sempre fui pé de boi. Então, eu acho que não tive grandes problemas, assim, tipo, de alguém, tipo, me discriminar. É que o cara quer atrelar muitas vezes a medicina do Paraguai com déficit técnico. Isso. O cara quer atrelar isso. Aí Fica tá esperando você dar o primeiro. Exato. Achando Sendo que falhas de no formação. Brasil o cara faria Tava lá. o mesmo erro. Exato. E a mesma coisa acontece no Brasil quando o cara olha pra tua faculdade e acha que a tua faculdade é meio meia inferior. boca, entendeu? Te olha de cima e tal. Eu acho que eu acabei passando meio que batido nisso. Mas eu escutei essas coisas, tipo assim, de chefe, eu escutei. Mas por uns outros, tipo, sei lá. Meio que, às vezes você acabava sendo ríspido e tal. Pô, você é um cavalo paraguaio mesmo, não sei o quê. Aí ficava naquela. Mas sempre sempre tinha alguém que tava olhando assim. Você Pelo sempre teu sentia jeito isso. de ser ou pela discriminação de onde você se formou? Eu acho que pelo jeito de ser, né? No R1 você é um bichinho meio nervoso, né? Todo mundo foi um bichinho, ainda mais ele, cara. Eu imagino... Todo mundo é meio que um Eu não bichinho queria ser teu nervoso. R+, cara. Vou falar bem a verdade, eu não queria. Não sei, acho que eu fui um bom R-. Não, eu acredito, mas assim, até entrar nos moldes da residência de cirurgia geral, deve ter dado um trabalhinho, né? Cara, eu acho que não. Não, cara. mas lá na Santa, se você é bom de serviço, muita coisa releva. O Muita coisa. negócio é você tem que tocar o serviço. Sim. O Você problema tem é que você aceitar ser isso. mais ou menos nos dois ou ser ruim de serviço. Aí, Você tem que aceitar, baixar a cabeça e ir. Todo mundo vai passar por isso. Sim. Cara, certo. Então, ó, na tua trajetória, você fez um montão de coisa antes, fez fisioterapia, fez direito, foi pro Rufão. campo, foi Você gostou do trabalhar. Rufião, né? Você gostou. Rufião, falei até errado. Rufião. Ah, Foi cara, trabalhar. você acha que tu acha que hoje a gente dormir eu não vou meter no YouTube Rufião? Vai ver a Você técnica. é Pode louco? colocar, Você é louco pode que eu não vou colocar. assistir? Fez medicina no Paraguai, fez residência na Santa Casa de Campo Grande. E aí você optou por fazer, foi pro exército e optou por fazer uma subespecialização. Sim. Você optou por fazer o quê e aonde? Eu sempre quis fazer gastro. Na verdade, eu sempre quis ser cirurgião e sempre quis ser gastro. Não passou na cabeça durante os estágios da R1 lá? Ou Nunca.
Nunca passou. A única coisa que passou foi pediátrica, que na verdade a gente nem teve estágio na pediátrica. PG optativo, Mas é né? por gostar de criança e tal. E aí, isso teve uma época que eu pensei. Mas eu nunca pensei em plástica vascular, uro, neuro, qualquer outra especialidade. Eu nunca pensei. Eu sempre gostei de gastro. Sempre pensei em Barrigueiro. trato digestivo, pâncreas. Eu era apaixonado por pâncreas. Meu amigo fala, tipo, a primeira vez que eu tive aula de pâncreas, de doença de pâncreas, eu olhei para esse meu amigo Jorge, eu olhei pra cara dele e falei, um dia eu vou mexer só com pâncreas. Aí ele olhou pra minha cara e falou, você cala a boca. Cara, sabe por que Deus Cala a colocou o boca. pâncreas lá, né? Cala a boca. Pra ninguém tá. mexer nele, cara. Mas quando Pra precisa... ninguém tocar nele. Não, mas quando ele precisa- é, Eu ele lembro é o até bichinho. hoje. Não, eu Hoje, respeito tá. muito o pâncreas. Parece que quem vê pensa, nossa, Eu sou o lembro cara do até pâncreas. hoje, cara. Entrei com Railson, Mas não é isso, necrose. não. Eu entrando no carro à noite, quando acabou o dia de cirúrgico do R1, eu entrei no meu Ford K, o mesmo cheiro da cirurgia tava no meu cabelo, filho. Falei, nunca mais quero ver um pâncreas na minha vida, cara. É, mas você pegou o pior tipo de pâncreas possível. É o cheiro assim. E aí, como é que foi essa escolha e onde você foi fazer a sua especialidade? Então, eu fiquei parado. Na verdade, quando eu formei na geral, eu não estudei. Eu dediquei pra residência. Tipo assim, eu não fui aquele R2 que ficava trancado no quarto lendo Medcel. Não, eu fui me dedicar pra operar. Nessa época ainda, a gente tinha bastante videocirurgia, tinha uns R igual que não gostava de videocirurgia. Então eu trocava a cirurgia grande pra fazer uma vesícula. Porque eu falei, meu, o negócio é vídeo, eu preciso operar vídeo, tudo é vídeo. E aí foi, me dediquei, formei, não passei em nada. Aí quando não passei em nada, prestei uma prova no Unicamp, passei no trauma da Unicamp. Aí fui lá, olhei o serviço, conversei com o pessoal, o chefe lá, eu já tinha conhecido ele uma vez no Congresso do Paraguai. Aí eu olhei e falei, não vou fazer, vou embora. Voltei embora, entrei no exército, comecei a trabalhar no exército, e aí comecei a estudar para esta prova. Mas também, de novo, nunca, é esse lugar. Não, aí eu já sabia, né, que já existia outros lugares bons e tal. Eu escolhi as cabeças e comecei a estudar, cara. Tipo, se eu passar em um desses lugares, eu vou. E aí foi assim. Fez Medicel? Fez algum cursinho, alguma coisa? Fiz... De R3? Eu fiz... Para R3 eu fiz SJT. Ah, era o que tinha, é verdade. SJT. Era o que tinha na Era o que época. tinha na Pra época. subir. É verdade, agora que surgiu outros, mas é verdade. Isso. Agora tem médio curso da R3. Né? E nesse ano Isso. você passou aonde? Quais foram as faculdades que você passou? Eu passei na Escola Paulista, passei no IFESP, só que vacilei. Muita prova, data e tal, e eu tenho um negócio com número, né? Eu já falei. E aí começa a juntar um monte de papel e número, me dá nervoso, assim. Eu não gosto muito de mexer com papel, assim. E aí eu errei a data, cara. Perdi a entrevista. Putz, passado já. Passado, não Hospital sabia, São Paulo. não sabia que tinha passado em lugar nenhum mais. E aí tinha me colocado bem também, acho que no SUS, mas não queria, eu queria uma escola de nome e tal. Aí foi duro, cara. Falei, pronto, perdi. Aí passou um tempo, saiu o resultado do HC, fui pra lá. HC da USP. Passei na USP Ribeirão Preto. Nenhuma derrota dói mais do que de você pra você mesmo, né? É, Porque isso aí foi sim. falha Não, unicamente. a falha é exclusivamente minha. Dá Falta de... vontade de enfiar o dedo no cu e falta rasgar de- até a nuca. Não, você Dá é doido. vontade, cara. Ah, quem nunca errou uma dessa, cara? Não, eu Desculpa fica- a palavra, mas é a vontade de rasgar mesmo, cara. Não, você fica... Pra Sendo mim foi- descontrolado, você quebra a mão pra na mim parede. pra mim foi desespero, assim. Eu fiquei, assim, chocado mesmo. E é uma baita escola, né? É cara? uma baita Pô, escola. Eu pessoalmente não conheço, né, ela, mas ela tem um nome muito, né, um renome, né? Mas conhecer mesmo o Hospital São Paulo, e lá nunca fui. Mas aí passei na USP Ribeirão. Aí fui lá pra Gloriosa, cara. E como foi, assim, agora a gente está completando o ciclo da tua formação. Sim. Do Paraguai à USP Ribeirão, que USP Ribeirão sem Preto. dúvida é um dos nossos maiores polos de formação de excelência. Sim. Como é que foi chegar lá? Como é que foi conhecer as pessoas? Você se sentiu discriminado em algum momento? Não. Porque existe aquela sensação, não, para fazer sua especialidade na USP, você tem que fazer geral na USP. Não. E para fazer, você tem que fazer uma faculdade de São Paulo. Essas escolas, né, famosas assim, só entra se tiver vaga sobrando. Se não for da casa. Sim, É isso mesmo? é isso mesmo. O cara tem que ser muito ruim na casa pra não conseguir entrar, né? O problema é quando a casa não quer a especialidade. Não entendi, como assim? Também não entendi. Não, acaba sobrando vaga como? Ou prestam prova e não entram, ou quem é da casa não escolhe a especialidade. Ah, Aí sim, sim, sobra sim. vaga para quem é de fora. Né? Mas é na entrevista que a galera... Não, eu acho que a prova é difícil mesmo. A prova não é fácil. Mas a gastrocirurgia, a tradição da gastrocirurgia lá da USP, lógico, tem vários formados lá e tal.
Mas ela é grandemente formada por médicos de fora. De médicos formados em outros lugares. Fizeram cirurgia em outros lugares, né? E acabou que eu dei sorte, né? Tipo, naquela época, naquele ano, não prestou gente da casa. E, na verdade, a gente entrou 3 de fora e 1 da casa só. O único da casa é o Batman, um companheiro nosso das trincheiras. Eu acho que você é um cara esforçado demais pra acreditar em sorte, hein, Stott? Não sei, cara. Pra alguma coisa eu tenho que acreditar. Era obstinado, né? Eu acredito em Deus, na verdade, mas pra falar assim é sorte. Era obstinado e... Sorte é o encontro da capacitação com a oportunidade, né, cara? O cara se dedicou a vida inteira. Eu acho muito difícil hoje você pegar um aluno que está se formando no Paraguai e o cara falar assim, ó, eu estudo 8 horas por dia. O que mudou a vida desse cara foi a quinta-noite que ele faz desde o 2º ano, cara. Por isso que 27 ele passou. Ele pagou um preço diferente. Exatamente. De outros, né? Eu tava falando pra ele, tenho 5.000 e poucas horas de trabalho voluntário. Eu ia de bicicleta, velho. Tipo, eu tava sem carro, meu carro tinha estragado, eu pegava a bike pra instrumentar. Mas toda quinta tava lá. Não, fora da quinta. Fazer outras coisas. Não, aí virou Entendi. uma loucura. Eu comecei a instrumentar eu virei instrumentadora, depois eu fui virar auxiliar. Foi mais pesado a sub ou a geral? O R1 da sub ou o R1 da geral? Qual que é? Cara, a Santa Casa, comparado com o HC, Isso. acho que o HC foi, tipo, aqui a Santa Casa foi um passeio no parque. Você tá de sacanagem. A história do crachá na catraca. É um passeio no parque. Ah, eu já te contei a história do crachá. Essa eu não conheço, não. Boa demais, cara. Informação privilegiada, como que é essa história aí? Não, porque pô, é um negócio doido, né? Você chega lá e os caras... E aí, quando é que foi desistir? É desse jeito mesmo? Eu achava que era... Ó, se você for desistir, você dá o bip na minha mão, viu? Porque lá tem o bip, né? Uhum. Teve um dia que tocou o meu bip 32 vezes antes do meio-dia. Eu andava com uma prancheta e nessa época eu já tava pirando. Eu comecei a marcar assim, falei, não acredito, velho. Não acredito, tocou de novo. Porque além de todos os problemas da enfermaria, todas as coisas do ambulatório, eu tinha 32 coisas para resolver. Que era do telefone. E na época, você não sabe o que fazer direito com aquilo, porque liga paciente, liga alguém de um serviço, liga parecer, liga sei lá o quê. Vocês são em 3 por ano lá? São 4. 4. E aí numa dessa eu tava ali assim, desnorteado no corredor do ambulatório. Aí o chefe pegou no celular da minha mão assim, e falou assim, se você for desistir, você entrega na minha mão, hein? Você não vai fazer a gente passar vergonha, igual o cara que entregou o crachá na catraca. Falei, não, o que eu vou entregar, rapaz? Dá aqui esse negócio de volta. Porque o cara não deu nem tchau, entendeu? O cara, tipo assim, ficou desnorteado, puto pra caralho e foi embora. Largou o bip na catraca e foi embora. O bip ficou lá tocando. Ficou lá tocando, aí de repente alguém ligou e falou, ó, largaram o bip aqui, cara. Alguém abandonou o bip aqui. E aí foi assim. Então a Santa Casa foi um passeio no parque, enquanto a gastro foi o inferno na terra. Aquele bip. Eu não digo inferno na terra, mas é que, tipo assim, é muito diferente. Muito diferente. Mas tá, o R1 do aparelho digestivo lá. Pelo menos é o que chegava aqui em mim, né? Ah, no R1 da sub lá fora você faz muito trabalho, muito artigo, vai operar só no final. Era assim mesmo? Não, a divisão era muito bem feita, assim, né? Contemplava tudo isso? Tinha um R3 da enfermaria, que você ficava só cuidando de enfermaria e de ambulatório. Tinha um R3 da endoscopia, que você ficava só no serviço da endoscopia, porque lá quem faz gastro, você sai fazendo procedimento endoscópico. Tinha um residente do fígado, então você ficava dedicado para os transplantes, dedicado aos pacientes do fígado complexo. E tinha o residente do cirúrgico, que acabava não se misturando muito. Então era muito bem dividido o negócio. Então você sabia que quando você estava na enfermaria você não operava. Ponto. Você cuidava de paciente. Quando você estava no cirúrgico você só operava. Por um lado eu acho que era bom isso, sabe? Porque dividia muito bem, então você sabia o que você ia fazer. Então a gente se programava. Quem estava na enfermaria ajeitava a minha vida do cirúrgico. Então, teu cirúrgico tá chegando, eu vou deixar isso para você. Parceria, né? A gente já se organizava, tipo, tá entrando tem 2 gastré, porque a gente tinha tudo planilhado tudo. Todo ambulatório planilhado, tudo planilhado. Então, tipo, a gente já sabia quem que estava precisando, quem tá pendente de tal exame para esse paciente. Então, deixava tudo pronto e assim a gente ia jogando. Lá em Ribeirão, alguma vez também questionaram a questão de você ter feito fora do Brasil a faculdade? Eu acho que mais tirando sarro, assim, mais brincando, assim. Porque pra ter chegado... Porque como eu cheguei cara, lá... Você tava lá no topo da pirâmide. Você passou, como né, eu cara? cheguei lá... Exatamente. Numa prova geral. Como eu cheguei lá, então, tipo, eles respeitavam o fato de eu estar lá, entendeu? Sim. Ali Mas- pouco importava já ali. Mas zoavam, assim. E junto comigo tinha outro Ricardo, que era o Ricardo Stefano,
O Stout começou assim, porque aqui na geral tinha o Ricardo Tamazato. Lembro. Fesuro. Então qual Era dos seu Ricardo? Rimais. Então qual dos Ricardo? Tamazato e Stout. E ali começou o Stout. Aí cheguei lá, tinha o Ricardo Stefano e tinha o Ricardo Stout. Aí foi Stout de novo. E o Stefano é formado na Bolívia, que era meu R igual. Então, querendo ou não, tinha 2 importados ali. Mas brasileiro ou boliviano? Brasileiro. Brasileiro formado na Bolívia. Formado na Bolívia. Não, os caras chegaram lá, né, cara? Tinha 2 Então, importados. Tem seu mérito, né, cara? Exato. Você chegou lá. Não, Eu sei lá. Saturno não ia alinhar 3 vezes pra ele. Não, aí vira meritocracia pura. Porque assim, você fez uma prova, você não tinha ninguém. Ah, meu tio tava na banca o dia que eu passei lá. Não, você saiu. Não, tanto é que na entrevista foi isso. Tipo, você foi no Paraguai? É. Como é que é lá? Ah, não sei. Tem um como pote assim? azul. Cara, tem um pote Tem azul. um pote azul. Cheio de fio. Cheio de fio, você não sabe como que é. Porque a entrevista foi isso. Como é que é no Paraguai? Como é que você chegou aqui? E como é que foi essa prova? Como é que foi não sei o quê? A minha entrevista acabou sendo isso. Tipo, não falei nada, só fiquei falando disso. Foi um podcast. Começou lá o podcast. Parede digestivo são 2 ou 3 anos? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E Stout, quando você entrou na Sub, você já tinha o plano de voltar pro Mato Grosso do Sul, vou deixar a vida me levar? Por que voltou? Teve convite pra ficar? Pensou em ficar? A vida te trouxe de volta? Na verdade eu sempre quis ficar perto da minha família, né? Tipo, nunca pensei, tipo assim, eu pensava em ir pra longe e tal, mas eu queria ficar perto dos meus pais, eu não queria ficar longe deles. E aí, quando eu formei aqui e comecei a trabalhar no Exército, eu comecei a trabalhar com o pessoal aqui, que é com o Dr. James Câmara e com o Dr. César Conte. Comecei a trabalhar com eles, comecei a fazer auxílio, essas coisas. E aí fui embora. E aí, quando fui embora, foi super legal. Eles ficaram super felizes que eu passei na prova e tal. E aí, quando eu tava lá, eu ficava querendo voltar, né? Tipo assim. E aí, acabou que fiz o contato com eles. Falei, olha, vou voltar e tal. Não, pô. Reforço pra equipe, né, cara? Não. Aí eles falaram, não, se você quiser voltar, vamos trabalhar junto aí e tal. Massa. E aí, acabei voltando, tendo esse porto, né? Hoje, tipo quais assim. são seus vínculos? Onde que a gente te encontra trabalhando hoje? Eu trabalho no Instituto do Aparelho Digestivo, que é onde fica o consultório ali do Dr. James e do Dr. César. Eu tenho consultório com eles ali, faço ali a parte do privado, dos convênios. Eu faço sobreaviso do Hospital Cacemes, sou um dos responsáveis lá. Eu sou preceptor da Santa Casa e sou vice-coordenador do programa de residência médica. Não sabia dessa, não. Eu já te vi lá, mas não sabia que você era o... Eu sou o vice lá. Ou seja, em breve é o chefe. É sempre assim. É o próximo. Não sei. Mas estou lá. E aí... E faço CTI no Proncor. Certo. Esses são meus vínculos hoje. E das tuas experiências lá na USP, ou mesmo da geral, o que mais te marcou? Algum caso, alguma situação que ficou bem marcada aí na tua história? Você me parece ser, Stout, um cara que, apesar de ler muito, estudar no mínimo 8 lá, quando precisou, ou seja, um cara que gosta do científico, da medicina, você parece ser um cara que gosta do biopsico, socioambiental do paciente. Me parece esse cara. Gosto. Teve algo que te puxou pra isso, alguma história? Cara, tem várias histórias, né? Tem A impressão que eu tenho é que, assim, na USP, por exemplo, você pegou coisas muito complexas, coisas que não se resolvem em outros lugares. Sim. O que você lembra de você pensar, isso só se resolve aqui? Cara, muita lesão complexa, né? Por exemplo, cirurgia de pâncreas sendo executada de maneira, assim, brilhante. Você vê... Lesão complexa quer dizer cagada dos outros? Não, por exemplo, um tumor aderido à veia, né? Tá, não achei que era uma coisa, assim, que é uma cirurgia tecnicamente muito difícil. Você vê os caras fazer com uma mão nas costas e você vê que você está fazendo junto e... Por exemplo, eu não me lembro de muita complicação nossa lá. Isso é uma coisa que me impressionava muito, assim. Porque era um serviço que, apesar de ter residentes e tal, a gente tocava com muita excelência o negócio. Por exemplo, eu cheguei lá achando que todo paciente tomava soro. Ah, não, é 1000 de 8 em 8 aí e tal, com 20 de sódio, 10 de potássio, aquele negócio, soro montado. E lá as visitas eram tipo assim, não, quantidade de diurese, mas quantos ml quilo-peso hora? Quantas calorias tá entrando de dieta? Mas quantos ml tá entrando? A gente fazia balanço, fazia tudo na enfermaria, assim. E a gente não tinha muito CTI, então a gente tocava a esofagé na enfermaria, tocava o IPO na enfermaria. Clínico. A gente fazia a clínica cirúrgica mesmo. Então isso daí foi um negócio que me impressionou muito. Eu lembro que na primeira semana eu olhei e falei, o que esses caras estão calculando água? Eu falei, tá doido. Mudando, tipo, ml de água, mudando ml de soro. Errei o X. Entendeu?
Só que aí chegou uma hora que eu, tipo, falei, cara, é isso. Tanto é que, sei lá, eu saí de lá apaixonada. A Gloriosa é tudo. A Gloriosa. Você tenta implementar na Santa Casa como preceptor e tudo mais, coisas que aprendeu lá? Porque eu fiz Santa, eu tô vendo que é claramente Não, sim, com certeza. diferente. Não, eu mudei totalmente, cara. Eu mudei completamente. Eu ter ido pra USP Ribeirão foi pra mim, sei lá, um divisor de águas, assim. Eu virei outra pessoa, outro médico, o jeito de eu lidar é totalmente diferente. Porque lá tem professores, né? São médicos dedicados exclusivamente para aquilo. Tipo, o professor Sebastião tá lá, é o chefe da cabeça. Nada acontece no serviço sem passar por ele. Então, nada acontece sem estar sob a tutela dele. Então, tudo é muito organizado, tudo é muito sistemático. Você passa, às vezes, 3, 4 visitas num dia. Então, E a pessoa Ricardo mudou, né? Esse aparelho digestivo lá? Ah, mudou. O que você mais... Você fica mais... Acho que mais responsável, mais sério, mais seguro, mais diligente, mais... Não sei, um pouco de temperança, não sei. Acho que você dá uma equilibrada, assim. Eu, pelo menos, fiz isso comigo. Lá tem robótica? Tem robótica. Quando eu saí, estava implementando a robótica. Te interessa? Com certeza. Na verdade, é o sonho, né? Já tá... Esse é o bebezinho. Tem que fazer treinamento, né? Tem que fazer treinamento. Você tem que ter proficiência. Não tem nenhum aqui, robótica, né? Não. Parece que a conversa que vai ter, né? Vai ter. As grandes redes chegaram agora, né? Sim. Então eles vão... Se Deus quiser, no vai momento ter. ou outro eles vão trazer. Eu acho que vai ter Cacemes, Grupo Santa e Redditor. Eu acho que vai Provavelmente ser... pelo menos 3 vão estar vindo aí. Redditor. É. O meu Grupo Santa tem já. Já tá começando Tem, mas a estrutura aqui chamar pra ainda treinar. para eles ainda tá um pouco distante. Eu penso assim. O que você mais gosta de operar no aparelho digestivo? Que vai da boca ao ânus. Não, nem é tanto. É do esôfago ao ânus, pode-se dizer. Mas é que lá no HC a gente divide muito, né? Então, tipo assim, a gente acaba não tocando muito em cólon. A parte da coloprocto acaba ficando bem com o coloprocto mesmo. E a gente, para compensar esse gap, a gente vai pra endoscopia. O que você curte? Eu gosto de operar tudo, na verdade, cara. Não tem muito que eu gosto, assim... Eu acho pâncreas muito legal. Mas eu gosto muito de bariátrica, eu gosto muito de hérnia. Eu gosto muito do aparelho digestivo, assim. Eu não consigo te falar, não, qual que é a cirurgia que você mais gosta de fazer? Não tem, assim. Eu gosto de operar, né? Eu acho bariátrica uma cirurgia muito, muito completa. Então, tipo assim, querendo ou não, é uma cirurgia com paciente benigno, tudo isso. Mas os passos técnicos e tudo isso, sutura laparoscópica, essas coisas, eu acho muito legal. Mas eu acho que é isso, cara. Pâncreas, via biliar, vesícula, não tem Não quer muito. aparecer, né, cara? Operar é bom. Operar é bom demais. Operar é bom. Meu amigo, hoje, ó, se para quem pretende fazer faculdade fora do país ou mesmo aqui dentro, se eu tenho as duas opções, qual a dica que você daria para esse cara? Continua tentando no Brasil? Como que é a pergunta? A pergunta é a seguinte, porque assim, ó, você é a primeira pessoa que senta nessa cadeira aí que não se formou no Brasil. Tá? E isso abre um leque de oportunidades para essas pessoas que, por algum motivo, por questão financeira, por questão psicológica, aquele cara tá 5, 6 anos tentando e já tem aquele bloqueio. Você sabe que não falta conteúdo, né? Exato, não falta conteúdo. O cara tá. Cara, o que e eu tem a acho- opção de fazer no exterior. Eu acho que tem que fazer medicina quem quer ser médico, cara. Independente de onde vai prestar. Eu acho que tem que prestar medicina quem quer ser médico, quem sabe lidar com gente, quem é humano, quem gosta de lidar com gente. Não tem como o cara entrar nessa porque ele tem um sonho só, ou porque ele quer ganhar dinheiro, porque ele quer ficar famoso, porque ele quer ter um Instagram com sei lá quantos mil seguidores. Eu acho que não adianta. Você Eu já acho- recomendou? Eu acho que esse é o problema que a gente está tendo a nível de Isso. tudo que é lado. A gente está tendo um monte de gente que não tem perfil, entendeu? Quando na verdade a medicina ela sempre foi um sacerdócio, ela sempre foi um negócio, a tradição, né? Um negócio assim, com substância, né? E hoje a gente está vendo uma superficialidade, eu acho. Você vê um negócio que está, Engraçado, todo mundo que sentou aqui também comentou sobre isso, né? entendeu? Você vê um negócio que A está... atualidade do estudante em si. porque E às eu vezes... acho que não muda muito, se está no Não Paraguai, muda, se está no exato, Brasil, não muda a nada. geração é a mesma. Não muda Né? nada. Agora, o quão comprometida eles estão com É a lógico, é formação. muito difícil você querer cobrar de um cara que está entrando na faculdade agora. Por que você quer ser médico? É muito difícil, ninguém tem contato com nada.
Mas eu acho que durante a formação, o cara vai se formando, o cara vai tendo ideia do que São ele 6 quer. anos, não é possível. São 6 anos, entendeu? Você vai vendo o que está acontecendo, você vai, né? Pô, sempre vai ter um exemplo, sempre vai ter aquele professor, aquela coisa que você vai olhar e falar, pô, queria ser esse cara, eu quero ser esse cara. Só que a gente tá, sei lá, eu acho que tem gente que acaba passando e não vendo isso. Você já recomendou pra alguém, pô, faz no Paraguai? Você já deu esse conselho pra alguém? Não. Nunca cheguei e falei, não, faz no Paraguai, nunca fiz. Mas já dei muito conselho me perguntando sobre o Paraguai. Tipo assim, cara, tô indo pra lá, vou fazer, tô querendo fazer, o que você acha que eu faço? E minha resposta sempre é a mesma. Você gosta? É o que você quer fazer? Você tá disposto a pagar o preço? Tá disposto a ir pra lá, passar tudo isso e tal? Se você tá, vai. Porque eu acho que o que manda é isso. O que manda é o que você quer, o que você tá disposto a fazer. Agora, porque é lá ou porque não é lá... Entendi. E pro cara que tá cursando hoje faculdade no exterior, qual conselho você daria pra esse cara? Olha só, o que eu fiz, o que eu posso te dizer sobre a minha experiência. Cara, o conselho que eu daria não só pra ele, eu daria pra qualquer acadêmico. Né? Tipo assim, estuda. Estuda muito. Estuda muito e bota a mão na massa. Vai em cima. O que é estudar muito, cara? Estudar muito é ter dúvida e sanar sua dúvida. Não ir dormir com a dúvida. Não é escutar uma coisa e tipo, passou. Vai lá e vai em cima. Procura o que você tá com dúvida. Vai ler o que você tá com dúvida. Você acha que você não domina aquele assunto? Faz um resumo. Tá difícil mesmo? Desenha. Eu tinha um professor que falava assim, você tem condição de dar aula sobre esse assunto aí? Exato. Não, não tem. Então você não tá sabendo dele, não. Desenha. Não tá ruim. Quase o C1 do Anti-Chon. É. Vê uma vez, faz uma vez, ensina a terceira. Você tá difícil, que nem anatomia, não consegue entender. Você tá desenhando. Entendeu? Tipo assim, aprofunda, vai em cima, faz o negócio. Porque a medicina é muito complexa, é muito grande, Tá cara. confortável, não tá certo. Exato. Tipo assim, e outra. Cara, eu vai dar 10 anos de formado agora. Eu formei em 2012. Né? Que eu peguei meu diploma agora, 2013. Vai estar que eu tô 10 anos que vai estar. Quanto você sabe? A pergunta é essa. E outra, seja humilde. Você estuda até hoje? Claro. A galera acha isso, né? Que não, vou estudar, vou passar e vou... Cara, não, você nunca dia, sabe se nada. você Você não tem parar coisa... de estudar... E tem coisa que você tem dúvida pra caramba. Tem assunto que você não domina. Você vai lá e estuda em cima de novo. Ou aquele que você acha que você domina, você vai lá e estuda de novo. Eu acho que é esse o caminho. Pro residente, irmão, o que você fala pros teus meninos lá da Santa Casa? Quando eles vêm chorar no teu colo, eu vou desistir, eu vou abandonar. Esse cara tá maluco com esse ano, tenho certeza. Não com os residentes, eu digo as mudanças que teve na residência. São muito difíceis as mudanças que tá tendo, né? Banco de hora, bate o dedo. Muito Quero minha folga. É muito difícil. Eu tô de chefe da plástica lá, então direto tô com a residência. Sim. Isso que eu tenho 2 residentes. É difícil, é bem difícil. O meu lado humano tá fazendo eu pensar assim que eu tenho que ficar mais tranquilo e ver que são outras gerações, entendeu? Apesar de eu não ser tão velho assim. Mas é muito diferente. A gente tá pegando uma transição, né, cara? É muito diferente, é muito diferente. Então você tem que estar mais tranquilo, pode-se dizer. E às vezes é difícil ser tranquilo, né? Então... Por isso tá no karatê. Alguma coisa tem que pra fazer. não partir pra cima de um. Não, jamais. Nunca pensei em fazer isso. Mas é difícil. O que eu falo pro residente é isso, tipo, tem que estar em cima do paciente, tem que ser humano. Primeira coisa tem que ser humano. Primeira coisa é isso. Tipo assim, se coloca no lugar do cara, poderia ser seu pai, poderia ser sua mãe, poderia ser seu irmão, poderia ser seu tio. Você vai deixar seu tio assim? Você vai deixar sua mãe assim? É que você fala isso, tem gente que vai falar assim, olha como ele é grosso. Mas, cara, não tem nada de Mas eu fui grosseria grosso falando nisso, isso? cara. Não, mas você é consegue que o entender alguém residente olhando e falando assim, sente. ele é muito estressado, olha o jeito que ele falou E comigo. ó, coisa Mas, cara, assim. Não tem nada de errado nisso que você tá falando. É empatia, cara. Pega Você tem que se colocar um no parente lugar do cara. teu com um dreno, por exemplo. O cara tá lá com um Suctor, um Blake, andando pra cima e pra baixo, reclamando, pô, isso aqui incomoda e tal. E o cara não. Olha pro outro paciente e pra ele é normal o paciente andar com um dreno pendurado. Cara, é muito difícil. Isso que eu tô te falando. Vai muito de criação, vai muito do que. Quais são teus heróis? Qual que são teus valores, entendeu? É muito difícil isso. Como é que você vai. Os grupos são muito heterogêneos, né? Mas o que eu tento passar é isso, o que eu aprendi lá, entendeu? Tipo assim, aqui eu tive uma boa escola, me ensinaram bastante coisa. Mas lá eu tive professores mesmo, assim, né? Então, que nem observar os mortos para tratar os vivos. Isso eu escutei lá, entendeu?
por exemplo, tava lá, porra, triste pra caramba, tinha acontecido um negócio, paciente falecido e tal. Pô, o professor chegou e falou, calma, observa os mortos pra tratar os vivos. A oração do cadáver Então, desconhecido pra gente era um negócio assim, ó, se você não pisa no laboratório sem ler todos os dias. Oração ao cadáver desconhecido. Você tem que respeitar todas as fases da vida, inclusive a morte. E lá, como você tinha esse bip, que tocava toda hora, e todos os pacientes nossos tinham o bip, você levava o bip pra casa. Então, trocava o telefone meia-noite, trocava o telefone 1h30 da manhã, paciente transplantado pra você resolver, pra transportar. E você tinha que fazer tudo. A gente tinha que fazer toda a logística, tudo. Ponta a ponta. De ponta a burocracia, ponta. tudo. Então você era obrigado a ser muito humano mesmo. Porque você está cansado? Você está com fome? Com perdão da palavra, foda-se. Não é sobre você aqui. É sobre quem tá precisando lá. Do paciente, cara. Ninguém quer saber. Isso é um problema do tipo 2. Hã? Do tipo 2? Como assim? Do tipo seu. Resolve. Seu problema é seu Entendeu? problema. O problema do paciente é nosso. Então resolva. Entendeu? Então, acho que é isso. Acho que você tem que saber onde você está entrando. Você quer fazer residência, você quer fazer cirurgia, você está escolhendo a especialidade, uma das mais pesadas que tem. Então, é isso que você quer? Então, pega a tua cruz e carrega. Lá na sua turma de residentes agora, tem uns stouts lá? Não, onde? Lá na Santa. Você vê alguns com... que lembra eu. Tá meio difícil. Você vai achar algum. A geração, cara, é muito diferente. É muito diferente. Tá bem diferente. Tá bem diferente. E se você pudesse fazer uma comunicação com o Stout 2052, cara? Dezembro de 2052, você falaria o que pra esse cara daqui 30 anos? Eu falaria o que pra mim mesmo? É. Essa pergunta é difícil. Essa talvez é a mais difícil. Ela é abstrata, mas... É a terceira vez que eu tô vendo você fazer essa pergunta e eu não tenho resposta pra ela. Eu acho que eu ia fazer uma pergunta pra mim. Aí, ó, já é uma resposta. Uma pergunta seria mais fácil do que eu falar alguma coisa pra mim, porque que poder que eu teria sobre mim mesmo 30 anos daqui? Acho que poderia fazer uma pergunta. E aí, valeu? Acho que isso seria uma boa pergunta. Talvez a gente troque. Qual seria a pergunta em vez de qual é a dica? Porque assim, ó... É porque falar alguma coisa pra mim mesmo, eu com 30 anos daqui, eu seria muito mais sábio do que eu sou hoje. Então, mas você consegue se projetar para daqui a 30 anos? Ou você consegue ver alguém hoje que é 30 anos mais velho que você fala, poxa, tá aqui, ó. É lá que eu quero chegar. Seria impossível fazer um conselho pra mim daqui a 30 anos. Eu me aconselhar. Mas acho que uma pergunta essa é boa. Tipo, e aí, valeu a pena? E aí, você chegou onde você queria? Porque essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente cria uns pensamentos assim, eu quero fazer tal coisa, eu quero chegar em tal lugar. Então, pra você, o que é chegar lá? Pô, cheguei lá. Eu acho que é caminhar. O que importa é o caminho, não o destino. Cara, você já teve uns 3, cheguei lá. Você já teve uns 3, cheguei lá. Porque, cara, pensa o seguinte. O revalida. Uhum. Só você... Cheguei lá. Cheguei lá. Sou médico no Brasil. Você já era lá, agora sou aqui no Brasil. Terminei a residência de cirurgia geral na Santa Casa. Cheguei lá. Sim. Passei na USP Ribeirão. Cheguei lá. Cheguei lá. Já teve uns 3, cheguei lá, cara. Sim. Pode-se dizer que sim. O que eu falo pra quem vem aqui é o seguinte. Por que a gente convida? Quem são as pessoas que a gente convida? A tua história pra você é muito simples. Você viveu ela. Sim. Quem vê de fora vê num prisma diferente. Sim. Então eu vejo um cara que saiu de algo totalmente desconhecido pra gente e, pô, ele foi de um extremo ao outro. Sim. Principalmente com essa cabeça preconceituosa que nós temos com os médicos formados fora do país. Sim. Né? A medicina aqui é muito preconceituosa. Então a gente pega um cara... Não é medicina, o ser humano é preconceituoso. O ser humano. E aí tem aquela situação de mercado e tudo mais. O cara se formou lá no Paraguai e hoje, pô, se eu precisasse de uma cirurgia, eu ia te ligar. Velho. Entendeu? Sim. Então o problema não é onde você se formou. Ó, eu me liguei. É quem você é, entendeu? Quem você se tornou no processo. Sim. Entende? Isso que eu acho interessante. O teu preconceito, amigo, é um problema teu. Agora, o cara foi do Paraguai à USP. E aí, o problema é o Paraguai? O problema é o médico? Nunca foi. Não, eu acho que nunca foi. Eu acho que quem forma é a pessoa. Nunca é o lugar. Porque tanto é que, tipo assim, nessas andanças da vida, nos tantos lugares que eu já trabalhei, eu já vi médicos formados em diversos lugares e você olhar assim e, tipo,
Aplica ou revalida no Brasil. E aquela coisa, para quem, Aplica que você pra vai ver quem o tamanho hoje do buraco. estuda no exterior, independente do seu motivo, amigo. Independente do seu motivo. Aprendeu a olhar pra câmera. Ó, Você tem que olhar pra câmera por quê? Porque aqui a gente tem um cara que foi pra lá sem pretensão e alcançou o que queria. Então o problema não é onde você se formou. Não se vitimize por onde você se formou. Entendeu? Foca aonde você quer chegar e corre atrás. Paga o teu preço. Às vezes pagar o preço pra passar no Brasil é diferente. Você vai pagar, vou fazer no exterior, Mas eu vou eu pagar acho um preço mais pra frente. mas fica tudo uma questão de dedicação também, Sim. né? O quanto o cara vai dedicar pra passar no vestibular, É o preço quanto o cara que- vai dedicar pra tentar exatamente. revalidar o diploma, o quanto o cara vai dedicar pra fazer qualquer É coisa. o preço que todo mundo tem que pagar. Não existe caminho fácil. Quem te ensinou que o segredo tava na repetição ali na bunda, na cadeira e no livro? Foi a Neuza ou foi o Evaldo? Foi a Neuza. Primeiro estudo, depois a diversão. Primeiro dever, depois a diversão. Quando você vai... Eventualmente você vai... Pegou o bisturi, vai abrir um... Vai fazer, ela parou. Alguma vez você já lembrou dela? Ela A gente Você já se instrumentou. imaginou sendo Ela era instrumentado por ela? instrumentadora. Na verdade, nunca imaginei isso, mas você imagina, por exemplo, assim, às vezes você tá fazendo um negócio e você faz bem feito, né? E aí você tá ali. E eu sempre peço pra mim não ser orgulhoso, assim, por mais que tenha sido bom, eu não ficar sem piegas, sem nada. Mas eu penso isso mesmo, que eu não seja orgulhoso, que eu não fique orgulhoso do meu trabalho, porque não é nada meu. Eu faço pela graça. Então, não é meu. Você é um cara religioso? Eu sou católico, Praticante? praticante. É bem... Eu vi... Transparece, né? Poucas vezes que eu vi o Stout sem estar aqui, eu acho que eu vi ele alguma vez, na casa do Paulo, Aham. camisa de heavy metal. É, a mesma coisa, não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Não, é mais um preconceito. mais um preconceito. Uma pergunta. Quem são seus heróis? Poxa, Você falou agora há pouco assim... Saiba quem Você são falou seus essa heróis. pergunta aqui, você falou, saiba quem são seus heróis. Quem são seus heróis? Em quem que você se espelha, né? Em Mas quem que... são os teus nomes? Você me deixa envergonhado, cara. De maneira alguma. Eu falaria os meus tranquilamente, cara. Mas quem são os teus heróis? E assim, nós temos vários níveis de heróis. Eu tenho o meu herói de vida, o meu herói familiar, eu tenho meu herói dentro da medicina, eu tenho meu professor herói, eu tenho meu... Não tem problema esquecer alguns. Um que seja, um que você fala assim, esse cara aqui é meu herói. Cara, meu pai é meu herói. Pela história de vida, por tudo que fez, assim. Você vê um cara que lutou pra caralho e veio onde eu tô. E, tipo... Heróis, assim, de eu denominar quem são meus heróis, eu ficaria até confuso, cara, de te falar isso. Na verdade, fiquei até nervoso agora, porque... A mão ficou fria de novo. Não, a mão ficou fria, comecei a suar, já me deixou super nervoso. Tem pessoas que eu tipo assim, não é aquele cara é meu herói, mas eu gosto de olhar sempre pra trás. Eu gosto sempre de olhar pra trás. Por exemplo, na área da cirurgia, eu vou lá e vou atrás da história dos grandes cirurgiões, eu vou atrás da história de, sei lá, Bill Roth, eu vou atrás da história de... Bill Roth. Cara, isso é muito massa. Uma vez eu fui para John Hopkins fazer um curso lá com eles, e aí você vai andando no corredor, e aí eles têm umas fotos e a biografia embaixo. Esteve aqui no ano de tal. Todas as pinças estão lá. Kelly, Halstead, Kosher, todo mundo. Alfred Blaylock, todo mundo. Sim. Baby Cock. Aí você fala, cara, o Baby Cock, olha que massa. É muito legal. Sim. Você gosta de ler. Eu gosto de ler. Que recomenda um livro de ficção pra eu ler e um de não ficção. Ficção, cara. Eu não, né? Todo mundo que tá assistindo. Né, ficção, não, mas seria interessante. O Homem que Era Quinta-feira. O Homem que Era Quinta-feira? Isso, Chesterton. É uma boa leitura. Uma pergunta simples, que você prefere escutar assim naquela hora? Que você tá, apesar de você não gostar muito, orgulhoso de você prefere escutar Dobrado Batista de Mello ou um heavy metal seu? Na hora que eu tô... Mas as duas coisas funcionam iguais. As duas te pegam no mesmo lugar. No mesmo lugar. Eu vou ter que botar no YouTube. Rufião e Dobrado Batista de Mello. Dobrado Batista de não, Mello e Rufião. eu não fui nas formaturas, né? Sim. Não fui, então. Tem bate-bola hoje? Cara, ele é difícil bate-bola, porque ele é um dos caras mais completos que eu... Porque Entendeu? Porque eu queria ele trazer tava ele. da Fazenda, a faixa preta de Taekwondo. Exatamente. E agora tá incomodado, quer pegar o Karate Do, a parte do Do, Kado? É Karate Do. Karate Do. E foi do Paraguai a USP Ribeirão. Então, É aquilo que eu te falo. Quem só sabe de medicina
Não sabe nada. Nem de medicina sabe. Ah, eu quero aproveitar. Inclusive que você tá aqui, o dia que a gente lançar, você vai fazer isso aqui chegar nele. Eu devo um pedido público de desculpas pro César Conte. É mesmo? Eu devo. Por quê? Eu entrei na Riura Geral. Entrei na Riura Geral. Essa história é cabeluda. E ele passava visita conosco. E o César Conte sempre foi muito referência. Sim. Temos ótimos preceptores na geral, mas César Conte era o cara que fez USP. Você vê o poder da USP, você conhece? Ele fez USP São Paulo. E o desgramado ia lá terça, na hora do almoço, o único horário que às vezes ele tinha livre, pra passar visita com a gente. Dedicação, né, cara? 7 R1s e 10 R2. Sim. 17 pessoas que ele não devia nem satisfação pra ele, né? Mas ele ia lá. E numa dessas visitas, eu tava com 10 dias de R1, ele virou pra mim, falou, fala as complicações do Crohn. Falei, putz, caceta. Aí eu falei, professor, Crohn plica. Eu falei isso, eu juro pela minha mãe. Ele fez aquela cara, virou as costas e foi embora. Acabou a visita. Ele nunca mais passou visita. Não, ele faltou umas 2 então, semanas. Não, peraí. Você. Ele faltou umas 2 semanas. A culpa Aí ele apareceu de novo. Ó, eu fui 4 anos depois de você e a história chegou pra mim assim, ó. Uma vez o César Conte estava aqui e ele perguntou assim, qual é a diferença da retocolite ulcerativa e do Crohn? Aí um residente, que eu não vou falar o nome, disse, essa é muito fácil, professor. O Crohn plica. Olha como o pessoal Foi muda assim as que chegou coisas, pra mim, cara. Não foi. Eu sou original. Mas Fui ele sumiu 2 semanas e apareceu. Falei, cara, agora é o seguinte. Ou eu levo um sorrisal, põe na boca se ele perguntar pra mim, convulsiono aqui, né? Ou fico fora da visão dele. Aí eu já peguei o ponto cego, fiquei lá no ponto cego. Ou ele também se decepcionou, não ia perguntar nem a pau pra mim, né? Ele perguntou pro Chiad umas coisas. Perguntou uma pro Chiad, o Chiad, taca. Errou. Aí ele perguntou outra, taca, nada. Aí a terceira era sobre o paciente mesmo, né? Nem de doença. O Chiad errou também. Aí foi a última visita dele. Ele virou as costas de novo, foi embora. Ô, Chiad, excelente profissional, tudo mais. São momentos, né? Cara, residência primeiro Mas ano você é um zumbi andando pelo hospital querendo aprender alguma coisa. Então eu peço desculpas públicas, César Conte, peço desculpas mesmo, imaturidade. Hoje que você fica mais bonito, você fala, cara, o que eu fiz na minha vida? Era só falar, eu não sei. Sim. Acabou. Mas isso falta muito mesmo. As pessoas têm que saber falar, não sei. Eu tinha uma semana, eu tinha 2, 3 meses de formado e uma semana de residência. Então eu peguei o médio curso, complica. Me desculpe. Fica aí. Cara, eu queria agradecer demais a tua presença. É difícil a gente achar pessoas tão plurais, assim, com tantas vias de informação. Sabe aqueles grupos assim, ó? Aí tem um que encontra os 3, assim, né? Isso, as intersecções. O cara tá aqui, ó. Cheio de intersecção, né? O cara tá aqui, Ele flutua em vários universos. Nem tanto. Meu irmão. Obrigado. Obrigadão, pô. Desculpa alguma coisa aí. Mão suada, mão suada. Nervoso pra caramba. Mas a mão tá quente agora, cara. pô. Nervoso pra caramba. Gostou? Gostei, cara. Achei bem legal. Vamos ter outros, sobre outros assuntos. Achei bem Eu legal. acho que tem umas coisinhas aí que a gente pode explorar mais nas próximas. Achei Meu legal. irmão, obrigado mais uma, Gabriel. Graças, Gabriel. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Tchau.